Sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais do Sistema Nervoso Cardiorrespiratório. Vamos lá, garotos e garotas, vamos trabalhar. Deixa eu só compartilhar aqui o slide com vocês. Vamos ao nosso sistema cardíaco, finalmente, né? Então, meninos, eu digo sempre que esse é o nosso penúltimo assunto, né? Porque depois vem sistema respiratório. Então, com isso, passado o sistema nervoso, às vezes fica aquela impressão, quando você vai falar de sistema cardiovascular, que nós temos, vamos dizer assim, eventos independentes. Mas até eu alertei isso a vocês, que não tem como você dissociar sistema nervoso do sistema cardiovascular e respiratório. Eu até falo que se você tivesse que falar de sistema também respiratório, você diria que era cardiovascular e respiratório, barra respiratório. E por que isso? Porque toda a mecânica que nós vamos descrever daqui a pouco, a transportes transportes também, pode ser, transportes também. Até da própria questão de você ter o que? A participação do sistema sanguíneo com esse sistema de entregas, vamos chamar assim, do nosso organismo, eu diria, entregas de quê? Estamos falando não apenas de nutrientes, né? Como vocês vão ver dentro em breve, sistema renal, digestivo e hormonal, vocês vão ver que esses nutrientes são passados do sistema digestivo para o corpo. Do sistema renal, você vai ver que eventos que são reaproveitados nos rins são levados para o corpo, para as células, né? Mais de 2 bilhões de células. Mas também você tem o transporte de gases. E aí, falar de gases, certamente você não tem para onde correr, a não ser falar de pulmões e, é claro, do próprio sistema cardiovascular, ou seja, vasos sanguíneos e coração. E o músculo cardíaco, eu não sei como é que está a grade de vocês aí, vocês estudariam exatamente... Só um minutinho. O sistema muscular, ele tem uma particularidade, se vocês não viram, vocês vão ver em breve, na disciplina tegumentar, locomotor reprodutor, vocês verão que o indivíduo, ele tem um sistema de músculos, os quais, inclusive de vez em quando eu cito isso para vocês, né? Até a gente falou ao longo de nervoso. Você tem o quê? A questão do sistema muscular, que você tem uma musculatura que você controla, musculatura esquelética, né? Então, com isso, você tem aí mais de 200 tipos de músculos diferentes, de fibras diferentes, que trabalham independente da sua vontade, ou independentes também na sua forma de individualidade, ou também associadas. Você tem a musculatura lisa, que é a musculatura na qual ela transcorre, ela trabalha, ela contrai, ela faz todas as suas atividades. Perdão, eu vou falar uma bobagem. Musculatura esquelética, na qual você controla, né? Que é essa a característica básica dela. Então, musculatura esquelética, você a controla. Então, com isso, eu estou falando, paro, levanto o braço, suspendo. Né? Então, com isso, eu tenho um controle sobre as fibras musculares esqueléticas. Ponto. Já na lisa, não. Lisa e cardíaca são movimentos independentes. Então, vocês poderiam me perguntar, mas professor, por que você não junta logo cardíaco e liso? E você aprende logo tudo junto? E aí é que está. A cardíaca, como se fosse, vamos dizer assim, tem suas particularidades que vai diferir exatamente da musculatura lisa. Porque na lisa, você tem uma série de fibras que trabalham realmente, independente de nós queremos ou não. Então, aí vale falar de movimento peristáltico, movimento do sistema digestivo, contração exatamente lá do sistema renal. Então, são vários tipos de músculos, tá? Que eles têm um sistema de controle diferenciado, que envolve o sistema nervoso. Já o cardíaco, tá? Além dele ter esse controle do sistema nervoso, uma das particularidades que daqui a pouco eu vou falar para vocês, ele tem praticamente um sistema de contração próprio, ele tem um sistema de inervação todo próprio dele. Então quer dizer que eu não vou deixar de falar sistema nervoso de jeito nenhum.
Vocês precisam e muito falar do sistema nervoso em relação a esse próprio coração. Então, ele vai ter toda uma apresentação, uma organização, tanto citológica e histológica, muito própria deles. Então, com isso, é isso que a gente vai começar descrevendo, e é claro, ao longo das aulas, ao longo do tempo, a gente vai, vamos dizer assim, tomar mais detalhes disso aí. Então, com isso, vamos começar por aí. Você tem um músculo estriado. O que significa? São estrias. Vocês vão ver depois isso nos cortes histológicos, que são estrias, são fibras, tá bom? Então, são miofibrilas muito típicas em relação a eles. Eles são transversas. Então, quer dizer, não tem um sistema que você tem assim longitudinal. Você tem elas todas transversas. E por que isso? Porque é um movimento de contração. Esse movimento contratório que você tem exatamente essas três transversas, ela vai precisar de uma série de particularidades celulares para garantir esse movimento, para garantir essa atividade. Então, elas vão ser também, além de transversas, entrelaçadas. Pense como se fosse aquelas redes de proteção para crianças que você tem nos prédios, ou então uma rede de pescador que você tem em função disso aí. Tudo isso faz com que você tenha... Só um minuto, por favor. Tudo... Só um minutinho, meninos. Peraí. Só um minutinho. Peraí que travou aqui. Peraí que, para variar, a internet está uma coisa. Só um minuto. Então, voltando para cá. Cadê o resto da turma? 15 alunos? Muito bom. Significa, então, que está todo mundo dominando o assunto. Coisa boa. Interessante. Muito interessante. Vamos nessa. Como eu disse a vocês, meninos, geralmente na segunda unidade eu começo a olhar aquelas listas com mais carinho. Tá? Então, eu vou começar a observar, vamos dizer assim, para alguns ajustes, talvez, algumas coisas aí. Eu vou começar a olhar essas listas de presença. Porque agora, como eu falei, há um controle por parte do AVA que ele me informa não só presença em sala de aula, mas também eventos de acesso em relação à próprio AVA. Então, vou observar, tá bom? Já estou comunicando. Oh, eu já tinha comunicado isso, tá? Se vocês estão vendo as aulas, não tem esse detalhe, né? Os acessos lá, eu estou acompanhando também os acessos no YouTube, os acessos nos outros locais. Como é que está esses acessos aí? Eu vou começar a fazer esse levantamento. Eu acho que vou começar a trabalhar até isso hoje, pós-aula. Então, como eu estava dizendo aqui, deixa eu continuar com o meu músculo cardíaco. Então, como eu estava falando, meninos, vocês têm as fibras entrelaçadas, tá bom? Elas vão ter um trabalho bastante importante em função exatamente o quê? De manter contratilidade. O coração, ele vai ser muito típico, tá bom? Mediante isso aí, em função da sua contratilidade. Por que essa contratilidade é tão importante assim? Porque ela irá conferir, ela irá trabalhar exatamente o que? Esse processo todo de quê? Contração muscular, mas só que ela tem uma contração interessante. Nos outros, tá bom? Como eu falei, no esquelético você controla, no liso, às vezes você tem também, às vezes não, você tem esse controle, vamos chamar assim, independente da sua vontade, mas certamente no coração, ela é uma estrutura que, após ele começar a funcionar, num período exatamente embriológico, ele começa com sua atividade ali e só vai parar quando você morre. Então, simplesmente você vai ter um ritmo cardíaco muito importante. Tanto que vocês vão ver, quando eu falar exatamente desse sistema de contrátil do coração, ele vai ter particularidades físico-químicas, tá? E fisiológicas bastante interessantes em função disso aí. Isso vale a pena exatamente a gente dar uma ênfase nisso, tá? Em função exatamente por quê? Porque isso caracterizará o quê? Todo o trabalho muscular em função disso aí. Só um minuto, por favor, que tem alguém que está chegando por aqui. Então, como eu estava dizendo, aí...
Pronto. Deixa eu só silenciar aqui, porque tá dando... Alguém está com o microfone aberto, tá dando microfonia. Pronto. Então, como eu estava dizendo, esses eventos exatamente contráteis vão conferir exatamente ao coração algumas particularidades que vão estar associadas muito ao mecanismo celular dele, tá? Ou seja, a ideia que você tem da própria célula, da miofibrila, ou seja, a célula que compõe o coração, vai ser muito particular em função disso aí. Mas que particularidades são elas? Uma delas você está vendo exatamente, duas, né? Você está vendo aqui exatamente em função disso. Em primeiro lugar, esse caráter de fibra entrelaçadas. O que acontece? Você tem esse entrelace, uma aproximação, que acaba dando exatamente o que? A célula, um caráter todo próprio dela. E é tão interessante isso que, às vezes, num corte histológico, parece que são células o quê? Uma célula gigante multinucleada. E isso é bastante interessante em virtude disso aí. E por que isso é interessante? E por que isso é interessante? Porque isso dará exatamente, tá bom? Esse caráter de esse poder contrátil que eu estou dizendo ao coração. Porque isso vai fazer exatamente que possam circular elementos, daqui a pouco a gente vai conversar sobre eles, que vão permitir que haja um ritmo. O coração é exatamente caracterizado por uma coisa também, chamada de ritmicidade cardíaca. Nós vamos falar das propriedades, das leis que regem o coração. Tá? Então, essas leis são bastante importantes, porque elas vão dar esse ritmo cardíaco, vão dar essa ritmicidade cardíaca. Mas, para isso, professor, você precisa exatamente de o quê? Estruturas da célula? Certamente. Aí vem uma delas aí, que vocês estão vendo aqui, as chamadas de discos intercalares. Você vai ter os discos intercalares aí, que vão ser essenciais para que haja exatamente esse mecanismo de controle, para que haja exatamente o que? Esse mecanismo desse batimento, né? Que daqui a pouco eu vou chamar de contração, ou seja, sístoles, e relaxamento, que eu chamo de diástoles. Esses eventos de sístoles e diástoles, ou seja, sístole e contração, e diástoles e relaxamento, vão dar exatamente esse tal desse ritmo, em diferentes exatamente eventos de descargas, por exemplo, ligados aos neurotransmissores. Vocês sabem, através dos nossos estudos, através do que a gente viu até o presente momento, que o sistema nervoso autônomo vai ser muito importante para isso aí. Então, com isso, vocês vão ver que esse mecanismo de controle, eu vou voltar a falar nele. E um desses controles exatamente ligados ao sistema nervoso, do sistema nervoso autônomo. E o que você tem de especial exatamente nesses discos intercalares? É que eles têm uma proximidade. Deixa eu mostrar algum desenho, em vez de eu ficar falando, que vocês entendem melhor isso. Eu vou voltar para cá ainda. Aqui, ó. Você tem exatamente essas junções, tá? Aqui você está vendo a membrana de uma miofibrila e aqui a membrana de outra. Você tem as chamadas junções comunicantes, tá? São junções que são exatamente como se fosse o quê? Túneis, que permite também que sejam túneis. Permite que você tenha o quê? Uma aproximação. Mas por que você precisa dessa aproximação? Porque você vai ter um trânsito exatamente muito importante de quem? Do sódio e do potássio. O coração vai ser caracterizado por essa ritmicidade, essa contratilidade, exatamente porque a corrente elétrica vai estar passando pela fibra cardíaca. E isso vai fazer com que ela possa contrair o quê? De uma forma uniforme. O coração, ele contrai como um todo. Então você tem o quê? Ele todo entra em quê? Em contração, uma sístole, e tem entre todo o quê? Um relaxamento, uma diástole. Isso aí faz com que você tenha o quê? Um movimento constante do coração. Você vai fazer com que você tenha exatamente o quê? Uma possibilidade que esse coração possa se mover o tempo todo. Então, isso vai fazer exatamente que vai formar esse canal de intercomunicação. Você teria também aqui passagem de nutrientes dessas células? Sim, você vai ter muita passagem de nutrientes. O coração tem muito, exatamente o quê? Glicídios, muitos açúcares. E por que isso? Porque ele contrai, né? Então, como ele tem um trabalho, ele vai precisar de energia. Se ele tiver acesa de energia, tem uma organela que vai existir em grande quantidade também aí, que é o quê? A mitocôndria. Então, você vai ter um grande ritmo de quê? De respiração celular. Tanto que você está vendo aqui, ó, bicamada lipídica de uma fibra e a bicamada lipídica da outra fibra. E vai haver um trânsito constante por esse aqui. E daí, professor? Bem, e daí que isso
vai te conferir também algumas outras coisas que vão ser necessárias para o próprio quê? Ritmo cardíaco. Ou seja, quando eu falo também do que desse trânsito, ele vai ter uns mecanismos de armazenamento. Mas armazenamento de quê? Aí é que tem. Quando você falar em contração, tá? Você vai ver isso depois. Se você já viu, você vai recordar agora comigo. Você vai ver que o coração, para ter o quê? Com contração exatamente de fibra muscular, você vai ter 1 minuto, meninos. Travou aqui novamente. Acho que agora, peraí, voltou, pronto. Então, como eu estava dizendo a vocês têm exatamente o quê? Uma outra particularidade em relação ao quê? A parte molecular dele, que é o quê? Um acúmulo exatamente de um íon. E isso vale exatamente não só para o músculo cardíaco. Musculatura lisa vai ter e o próprio musculatura esquelética vai ter. Que íon é esse? É o íon cálcio. Para você ter movimento de músculo, agora vale para qualquer músculo, garotos, sempre vai ter que ter presença de íons cálcio. O cálcio vai ser um elemento exatamente que de ligação reversível. Ele liga, desliga o tempo todo em relação ao quê? A própria estrutura da fibra cardíaca. Então, a fibra cardíaca vai ter exatamente essa particularidade de ligação, de associar-se a quem? Ao cálcio. E isso aí vai vir de onde? Aí é que vem outra parte interessante. Você vai ter o quê? Como isso aí, exatamente, o músculo cardíaco é um típico tecido que conjuntivo. Ih, professor, esqueci, eu não vi ainda lá até comentar. Então, vamos lá. O que é um tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo tem particularidades. Uma delas exatamente tem o quê? Uma grande quantidade de líquido extracelular. O que tem esse líquido extracelular? Essa sigla que você tem aqui, esse tal de leque. Esse líquido extracelular é rico em nutrientes, em íons, em exatamente o quê? Água. Então você vai ter uma série de processos aí que vai garantir exatamente o quê? Essa movimentação, esse metabolismo desse coração. E outra coisa que vai ser interessante nesse aspecto, garotos, é que esse líquido vai estar parte exatamente desse cálcio. Você vai ter uma organela aí que vai estar aqui, com uma grande capacidade, um grande trabalho de armazenamento. Essa organela é o que eu chamo de retículo sarcoplasmático. Ah, mas esse eu nunca ouvi falar, professor. Ouviu sim, mas só que você ouviu com outro nome. É o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ganha esse nome exatamente quando está o quê? Na musculatura. Então você vai ouvir falar ele como retículo sarcoplasmático, tá bom? Que é a mesma coisa que o retículo endoplasmático de qualquer célula, tá bom? Uma das organelas principais de armazenamento. Então ali o que vai acontecer? Você vai ter o quê? Uma grande quantidade desse retículo na fibra cardíaca, tá bom? Mas só que quando você compara ela com a musculatura esquelética, aquela musculatura que eu disse a vocês, que você tem um movimento próprio, que você controla, que você exatamente consegue fazer a movimentação dessa musculatura, essa fibra certamente vai ter o quê? Uma quantidade menor a musculatura esquelética, quando comparado com o cardíaco. O cardíaco vai ter uma grande quantidade, uma necessidade muito grande do músculo cardíaco ter bastante quantidade de cálcio. Tá? E tanto que vocês depois, a gente vai comentar sobre isso, se eu tiver que de repente fazer o quê? Um reestímulo, caso o coração pare, uma das formas exatamente são injeções de cálcio. Eu posso reestimular, o coração pode voltar a bater, exatamente você estimulando aí, através do quê? De eventos de cálcio. Outra coisa, antes da gente terminar essa parte, é o seguinte, você vai ter o quê? Uma questão de trânsito. Como assim trânsito? O cálcio não fica apenas numa única célula, ele fica transitando de um lado para o outro em todo o coração. E aí vai ser necessário você ter o quê? Uma estrutura que a gente chama de túbulos T. Esses túbulos T, pense como se fossem os tubos que estão levando água em direção à sua casa. Você tem lá certamente o quê? Estruturas que levam, obviamente, faz a passagem lá dos reservatórios até chegar na sua casa, você abrir sua torneirinha, está lá caindo sua água. Ótimo. No caso dos túbulos T, eles são muito grandes, são bem largos. Por quê? O coração necessita exatamente também desse trânsito, desse cálcio.
tá? E bem rápido, em bastante quantidade. Por isso que, quando a gente compara com a musculatura esquelética, tá bom? Ele tem o quê? Um tamanho 5 vezes mais avantajado em relação ao próprio músculo esquelético. Ah, por que eu vou comparar com o músculo esquelético? Porque geralmente você faz essa comparação entre as fibras, né? E a musculatura esquelética é que você tem o controle. Então, só para você ter uma ideia de como é necessário esse cálcio, tá bom? Para o quê? Para toda a movimentação, para todo o trabalho metabólico dessa estrutura cardíaca em função disso aí. Dúvidas, perguntas, enquanto eu vejo aqui se tem alguém aqui para entrar na sala. Tudo certo até aí? Ótimo, muito bem. Diga, dona Alexia, bom dia. Tem alguma coisa? Bom dia, diz que tá tudo bom. Então, tá bom, dona Alexia Caroline. Muito obrigado. Vamos continuar. Então, com isso, dona Alexia dando aval e meus colegas, obviamente, meus amigos, todos aí, todos calados, significa que tá fácil demais, professor, pode tocar, que por enquanto tá tudo bacana. Então, vamos nessa. Se tá tudo bacana, é assim que a gente quer. Deixa eu só abrir de novo aqui. Bem, e daí, professor? Bem, e daí? E daí a gente já falou das tais junções comunicantes. Lembre-se que essas junções comunicantes te ajudam o quê? Trânsito. Daqui a pouco a gente vai falar de algumas outras estruturas que eu vou chamar exatamente de quê? De gaps, que são exatamente como se fosse o quê? Deixa eu ligar aqui um pouco a câmera para você ver o que eu estou fazendo. Pronto. Gaps é como se fossem ganchos, tá? Gancho, como se você tivesse o quê? Um gancho numa membrana e um gancho na outra. Eles se juntam. Mas para quê? Para elas ficarem coladas. Daqui a pouco você vai ver que elas ficam tão juntas, como eu disse ainda agora, que é como se você tivesse o quê? Na imagem, parece uma célula única, gigante, plurinucleada, tá? Mas não é. Você tem as fibras individualizadas. E isso é muito importante para uma série de eventos físicos que eu vou falar mais adiante. Inclusive que a gente vai estudar, tá bom? Nos gráficos e algumas coisas que eu vou te mostrar já já aí. E daí, professor? Bem, e daí, qual que é essa ideia? Você precisa exatamente ter o quê? Esse entrelaçar, ele leva um nome em especial. Exatamente o que a gente chama o quê? De sincício. E esse sincício, o que é esse sincício? Nada mais é do que essa interconexão de fibras. Eu vou ver isso em um outro lugar. O único lugar que eu vou ver, exatamente, dois lugares que eu vou ver isso aí, só são duas partes do corpo. Uma é o coração e a outra vai ser exatamente o útero, tá? Lá no útero, lá na placenta, para ser mais exato, que é exatamente a estrutura protetora lá do indivíduo, você vai ver exatamente esse sincício, esse caráter onde você tem as células todas próximas, tá bom? Bem próximas, e na sua visualização, ela parece exatamente que você não consegue ver a individualidade das células. Elas estão exatamente todas unidas. Então você vai ter esse sincício, ou seja, essas junções de células, dos chamados átrios e ventrículos. Parou. O que é átrio e o que é ventrículo, professor? Você vai ver daqui a pouco, eu tenho que adiantar um pouquinho isso, porque eu falo exatamente da estrutura celular. O coração ele vai ser dividido em 4 cavidades. Não se preocupa, eu vou repetir isso aí só várias vezes ao longo das aulas aí de cardíaco. Então você vai ter o coração dividido em 4 cavidades. 2 superiores e 2 inferiores. As superiores eu chamo o quê? De átrios. As inferiores eu chamo de ventrículos. E o coração vai ter uma outra coisa, que eu já vou aproveitar, já que eu estou falando em átrios e ventrículos. Ele é um órgão cavitário, ou seja, porque tem cavidades. Tem exatamente o quê? A questão do quê? Desses aspectos onde você tem essas aberturas na parte superior, os átrios, e aspectos na parte inferior, os ventrículos. E daí? Isso dá exatamente a ele essa disposição que você também tem o quê? Lados. O coração é dividido. Você pensa que você tem o quê? Uma estrutura, e você tem lá uma cruz, tá bom? Assim, assim. Essa cruz, exatamente, dividiu o quê? Nas 4 cavidades. 2 superiores, 2 inferiores. E você vai ter um lado direito e um lado esquerdo. Esse lado direito e esquerdo é o lado atômico. É o que vocês estão aí fazendo. Estão me olhando e aqui você está vendo exatamente o quê? O lado direito do meu coração e aqui vai ter o lado esquerdo do meu coração. Isso é importante? É, para umas coisas que eu vou falar daqui a pouco. Não vou adiantar agora, não. Mas a ideia de você ter essa noção de direito e esquerdo, tá bom? Que a gente chama, inclusive, de simetria bilateral, ou seja, eu tenho o lado direito é igual ao lado esquerdo, vai fazer exatamente que você tenha essas cavidades e ter uma série de atividades que vai ser importante você ter esse sincício.
Isso exatamente vai dar essa característica de força do coração. O coração vai ser forte exatamente para contrair em função disso. Quem vai fazer, inclusive, essa contração mais forte é o ventrículos. Essa parte inferior é quem vai fazer a ejeção. Ele empurra o sangue para cima. Empurra o sangue em direção ao corpo, tá bom? Das suas funcionalidades que depois eu descrevo. Já o átrio, vocês vão notar que ele contrai, mas só que ele tem uma coisa bem interessante. Ele mais enche, porque ele vai receber sangue. E vocês vão notar porque eu falo esse receber e o ventrículo tem esse contrair. A gente vai falar já já disso aí. E isso, é claro, faz com que você tenha essas cavidades e, consequentemente, essa atividade, obviamente, referente a esses locais muito dada exatamente pelo quê? Por esse caráter de proximidade, esse caráter de junção que você vai ter de células. Tá? Só um minuto de novo, que alguém chegou. E daí, professor? E daí? Continuando. O que acontece, professor? Eu te conto. E daí, meninos? Peraí, vamos dar uma olhada como é que é essa história de proximidade, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Aí, ó. Isso é um corte histológico. Um corte exatamente de quem? Do tecido cardíaco. As miofibrilas estão aqui, ó. Estão vendo os núcleos? Professor, realmente interessante. Você olhando assim, não parece que tem um monte de célula, não. Elas estão tão... porque aqui do lado, exatamente, são estruturas de junção, tá? Mas se você notar, não falei que ela é o quê? Transversa? Repara, não me parece, né? Pô, exatamente por isso. As membranas estão tão coladas, estão tão juntas, que exatamente o quê? Esse aspecto de observação da célula apresenta, mostra para vocês, meninos, que você tem o quê? Parece que é um tecido único, né? Plurinuclear. Por isso que você chama isso aí de sincício. A ideia do sincício é essa. É você, ao observar, você não consegue ver essa individualidade das células, não fica tão evidente, tá bom? Ela fica exatamente o quê? Apresentando esse caráter o quê? De uma grande célula plurinuclear. É claro, tudo isso aí faz com que vocês tenham também, tá bom? Além daquelas junções, várias outras estruturas de proximidade. Aqui vocês estão vendo exatamente os tais discos intercalares. Esses discos intercalares vão te ajudar exatamente com você o quê? Ter uma maior proximidade disso. Então, com isso, repara, olha o coração com as suas fibras e garantindo mais ainda essa proximidade. Como eu disse, isso vai favorecer o evento físico daqui a pouco, o evento físico-eletroquímico, vamos chamar até assim, de passagem exatamente o quê? Das bombas de sódio e potássio. Você vai depender muito da bomba de sódio e potássio, porque senão você não teria corrente elétrica. Ah, igual o sistema nervoso? É igual ao sistema nervoso, mas só que tem uma coisa, o sistema nervoso. Se você lembrar, as células não estão próximas, né? Elas têm exatamente espaço, as sinapses, né? Em que você tem exatamente um trânsito célula a célula. Aquela entrada sódio, potássio, entrando e saindo ao longo da célula. Sentido o quê? Corpo celular, axônio. Ótimo. Já na fibra muscular cardíaca, você vai ter também essa entrada e saída. Porém, as células vão estar bem juntas, bem próximas. Tá? Não existe espaços, exatamente, apesar de ser um... E olha que é aquela história, né? Esse é um tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo geralmente é caracterizado por isso. Por você ter o quê? Esse distanciamento celular. Vocês vão ver esse entendimento. É diferente do tecido epitelial. Se você olhar sua mão, minha mão aqui, você tem a proximidade, né? Fica uma parede, né? Então, por isso que até dá aquela proteção mecânica ao tecido que te reveste o corpo. Mas no caso do coração, não. Ele vai fazer com que você tenha, tá? Apesar da proximidade, você vai ter o quê? Características de tecido conjuntivo, mas uma delas não seriam bem esse distanciamento celular. Aqui não, você teria exatamente essa proximidade das chamadas miofibrilas. Mio vem de quê? De músculo, tá bom? Fibrilas, porque são fibras. Então, por isso que você está vendo dessa maneira aqui, tá bom? Aqui também você está vendo o quê? Pequenas vasos. Ah, mas o coração ele é irrigado? É, ele é irrigado. O que eu estou chamando de irrigado? Vasos sanguíneos. Existe uma pequena circulação que cuida exatamente desse coração, que a gente depois vai discutir quando eu falar em vasos. Eu vou falar das safenas, eu vou falar exatamente o quê? Dessa circulação que vai ajudar exatamente o quê? O coração ser o quê? Nutrido e oxigenado.
Poxa, mas o coração já não passa lá o sangue, você não está falando que passa o sangue? Mas como eu disse a vocês, o músculo cardíaco tem uma série de coisas que o faz particularmente ser especial. Então, com isso, o que acontece com esse coração? Vocês vão ter uma unidade que é garantido o quê? Energia, força, e vai ser garantido também caráter nutricional de oxigenação para esse coração, conforme vocês estão vendo aí. Eu vou discutir mais isso com vocês. Tudo certo? Então vamos lá. E daí, professor? Bem, e daí? Continuando. Vocês vão ter, como eu disse a vocês, essas próprias camadas do tecido cardíaco. Peraí, só um minutinho que eu acho que alguém chegou de novo. Alguém para dentro. Não. Não, passou direto. Ótimo. Então, como eu estava dizendo, esse coração vai ter algumas particularidades, meninos, que vai conferir, como eu disse a vocês, o quê? Esse caráter de trabalho, tá bom? Vamos chamar dessa maneira, um trabalho que é constante, contínuo, tá? Opa, pronto, foi. Constante, contínuo, garantindo exatamente essa questão de força. Então, essa força que você tem nesse coração, deixa eu só abaixar isso aqui, pronto. Vai fazer com que você tenha o quê? Vamos dizer, esse coração batendo, obviamente, que é de uma forma constante. Então, quer dizer que além das células, você ainda tem o quê? Outras diferenciações histológicas? Sim, você tem sim. Você tem exatamente o quê? As camadas musculares. Repara que isso aqui é como se fosse um grande bloco, né? Parece, né, que eu fiz um corte aqui, ó. Fiz um corte, foi uma incisão e tirei o bloco para você dar uma olhada. Repara que aqui, ó, você tem o quê? Uma parte mais externa, que a gente chama o quê? De epi, porque epi é exatamente o que mais o que? Exterior, né? É superfície, né? Então você tem o epicárdio, que é o cardio do coração, o miocárdio, que é o quê? A parte mais mediana, né? E uma parte mais interna que eu chamo de endocárdio. Então esse epi, mio e endo são diferentes camadas do quê? Do tecido cardíaco. Isso faz com que você tenha exatamente o quê? Uma atividade bem particular em função do coração, conforme eu estou aqui ressaltando. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ligou o microfone por aí? Não? Então vamos nessa. Então, como eu estava dizendo... Oi? Espera aí que alguém está falando conosco juntos. Então, vamos tirar o microfone. Pronto, porque senão a gente participa da conversa. Então, não é bom. Vamos lá. Voltando para cá, meninos. Como eu estava dizendo, temos lá essas camadas, diferentes camadas do tecido cardíaco. Lembre-se que são fibras musculares transversas. Lembre-se que essas células são o quê? Mantidas juntas, próximas, porque são exatamente os chamados sincícios, de tecido típico, organização típica do tecido muscular, tá bom? Também encontrado aonde? Também lá no útero. Temos também a questão do que? De junções intercalares que favorece o trânsito de quê? Diversos eventos. Temos os túbulos T, que fazem com que o cálcio transite por todo esse tecido de uma forma homogênea. Temos aqui uma grande quantidade de líquido extracelular, que depois ainda vou comentar mais uma coisa, que tem um caráter tecidual que envolve anatomicamente o coração, que a gente vai falar já já, ainda não falei. Isso garante que grandes quantidades exatamente de líquido extracelular. E esse músculo tem o quê? O seu suprimento exatamente garantido de nutrientes e exatamente de íons também. Então, o tempo todo, você vai ter o quê? Esse processo de nutrição, de quê? De hidratação garantida para todas essas células aí. E daí, professor? Aí a gente estava falando exatamente das diferentes camadas. Onde eu tenho no que? Nesse músculo cardíaco, o chamado epicárdio, mais externo, miocárdio, mais o que? Porção mediana, e o endocárdio, com o que? Com as suas porções mais internas. Bem, com isso, já cheguei até onde eu queria. Então, vendo que aqui ó, você tem exatamente o quê? Uma membrana que envolve aqui. Ah, estou vendo sim, professor. Parece como quando eu vou lá no açougue, se pudesse fazer um exemplo, peço lá para ele.
quero agora lá 1 quilo de alcatra. Ele vai, corta lá, o açougueiro corta a alcatra para você e te dá. Mas não joga a carne na sua mão, né? Ele pega a carne, passa naquele filme, naquele plástico bem fininho, né? Que você tem lá, envolvendo lá a carne para te entregar. Ótimo. Coloca no saquinho e te dá. Bacana. Essa membrana seria mais ou menos essa ideia. Você tem uma membrana ao redor do músculo cardíaco, tá bom? Que faz com que haja um pequeno espaço entre a tal da membrana e o músculo. Lembra que eu te falei ainda agora que esse coração é rico em líquido extracelular? Adivinha onde é que está ele? Exatamente nesse espaço. Ah, professor, quer dizer então que esse tal de líquido pericárdio, peri ao redor, né? Cardio, adivinha de quem? Coração. Então, esse líquido pericárdico vai estar exatamente banhando o coração, exatamente como um todo? Isso aí. Você tem uma membrana. Você não estou falando de membrana, olha o que eu estou falando. Não estou falando de membrana celular. Você tem lá as membranas celulares ainda da própria miofibrila. Você tem uma membrana que protege o coração, tá bom? Envolve, tá bom? Abraça esse coração e garante esse suprimento que de líquido extracelular. Que tem o quê, professor? Eu falei, a questão de água, nutrientes, íons. Tudo isso garantindo que é um suprimento altamente que, nutritivo para garantir o quê? A eficiência do coração. Só tem isso aqui no meu corpo? Só isso é a única membrana que eu tenho? Não, a gente vai falar de outras. Vamos falar, por exemplo, da pleura, quando a gente conversar do coração, do pulmão. No pulmão você vai ter a pleura interna e externa, eu vou conversar sobre isso, tá bom? São membranas que garantem também um processo que a gente chama de lubrificação. Pensa no seguinte, só um minutinho, deixa eu pegar água, eu esqueci um... daqui a pouco. Eu tenho o processo de lubrificação. E o que tem essa lubrificação, professor? Pensa que isso aí é um músculo, né? Isso aqui está contraindo. Lembra? Contrações. Sístoles, relaxamentos, diástole. É igual uma bexiga de ar, que está lá de aniversário. Você enche de ar, ela aumenta o tamanho. Você vai esvazia, ela diminui o tamanho. E fica isso aí o tempo todo. Mas quanto tempo? Toda a sua vida. Toda a nossa vida. Ela sempre vai estar batendo. Ritmo acelerado, que daqui a pouco eu chamo de taquicardia. Ou ritmo mais brando, de bradicardia, mas o tempo todo está o quê? Contraindo, relaxando, contraindo, relaxando, contraindo, sístole, relaxando, diástole. Bateu rápido, taquicardia. Bateu mais lento, bradicardia, que é brados, bem de lento, tá? A gente vai falar disso depois. E daí, professor? Bem, e daí, que já que ele mexe, que ele movimenta-se o tempo todo, se você só tivesse aqui sem essa membrana, sabe o que aconteceria? Seria igual a dobradiça da sua porta. Com o passar do tempo, vamos dizer, você comprou lá sua casinha bacana, seus pais estão morando ali já há uns 40 anos, vamos dizer assim. Ótimo. Mas se você não botar uma lubrificação, né, naquelas dobradiças da porta, o que acontece? Na hora que você abrir a porta, daquele... Isso é ótimo, né? Quando a gente chega de... A gente tá lá, foi pra festinha, chega lá tarde, e quando a porta lá da sua casa faz acorda metade Você quer chegar discreto, e lá vai você acordando metade da família. Bem, então é claro, para você evitar isso, o que você faz? Você é esperto, coloca lá o que? Um lubrificante lá na dobradiça e acabou o barulho. Ótimo. Eu não vou colocar um lubrificante, um óleo no coração, mas eu vou ter líquido extracelular garantindo essa lubrificação. E para quê, professor? Ele range? Não, não vai ranger. Mas ele simplesmente, se as células estivessem num movimento constante, sabe o que aconteceria? Romperia. As células simplesmente iriam se romper. Por quê? Esse movimento de vai e vem, encher e esvaziar, sístole e diástole, sístole e diástole. O que aconteceria? Haveria um rompimento das células. Então, garantindo isso, você tem exatamente o quê? Essa membrana aqui. Isso vale para a pleura também. Lá, daqui a pouco a gente falar em relação aos pulmões. Aqui é o do pericárdio. Pericárdio, coração, né? Peri, ao redor, cardio, coração. Mas você vai daqui a pouco ver lá a pleura, em função do que? Dos pulmões, tá bom? Que também vai garantir a mesma coisa. Vai ter ainda, quando vocês conhecerem sistema digestivo, vai ver a cavidade abdominal. Você tem o peritônio. Aí você vai ter exatamente o que? Também uma membrana envolvendo as estruturas da cavidade abdominal, ou seja, órgão, sistema digestivo, vários outros. Você vai ter uma grande quantidade de líquidos. E isso é interessante comentar, meninos, porque às vezes você escuta falar, o indivíduo teve uma pericardite. E o que é pericardite?
Eu até já avisei a vocês que esse it, toda vez que você escutar sobre esse it, simplesmente é o quê? Desculpa. Esse it é o quê? Exatamente uma inflamação. Você escutou it, pericardite, peritonite, é uma inflamação. Mas aonde? Pericardite significa que é o quê? Uma inflamação. Esse sufixo it indica inflamação. Aonde? No pericárdio. Falei numa outra ainda agora. Peritonite. Peritonite é o quê? Inflamação aonde? No peritônio, cavidade abdominal. Muitas vezes, meninos, às vezes por algum evento específico, você pode ter uma contaminação disso aqui por bactérias. Mas contamina por bactérias, claro. Isso é um meio de cultura. Isso tem muito nutriente para as células. E é claro, se você tiver algum evento de contaminação, um acidente, um rompimento, de repente um ferimento mais grave, e haver um rompimento exatamente do pericárdio, pode haver sim essa contaminação, e isso aqui é excelente também, não só para proteger as células cardíacas, como também fazer com que haja o quê? Uma contaminação e um ataque de bactérias aí na nossa, junto ao nosso músculo cardíaco. Tudo bem, meninos? Perguntinhas, alguma coisa, querem saber? Tudo certo? Estão acordados? Tá tudo tranquilo? Fala! Estou te ouvindo. Quem fala, por favor? Peraí, um de cada vez. Vamos lá. Primeiro, o rapazinho. Qual é o seu nome, por favor? Guilherme. Fala, Guilherme, o que eu posso te ajudar? Depois eu falo para a senhora. Eu sabia só uma coisa. Esse negócio amarelo aí no coração e em volta, isso é gordura? Geralmente são lipídios. Você tem exatamente lipídios ao redor. Como você tem um tecido, você pode ter lipídios aí. Ele é como todo tecido, né? Você tem exatamente camadas nutritivas. Esse ainda não é, se você estiver pensando, ainda aquele problema em relação aos lipídios que você tem dentro dos vasos. Aí seria dentro dos vasos sanguíneos. Aí seria outra história. Mas seria lipídio sim. Geralmente é a representação de lipídios, como todo tecido. É porque lipídio, Guilherme, tem exatamente um caráter de nutrição, tá? Os lipídios geralmente estão associados aos tecidos para você ter o quê? Eventos de reserva. Os lípidos, você, não sei se você já viu lá, SMC, ou já vai ver, o que acontece? Ele é exatamente um caráter onde eu posso deslocar esses lipídios para se transformar em glicídios, açúcares, e gerar energia para essas células. Principalmente as células cardíacas, vão precisar de muito açúcar para manter exatamente essa contratilidade. Tá bom? A gente vai falar mais disso depois. Ainda. Obrigado. Nada, Guilherme. Fala, senhorita, eu te cortei aí. Você queria falar alguma coisa? Menina, senhorita. Tinha uma das meninas querendo falar. Não? Desistiu? Então, tá bom. Vamos nessa. Então, como eu estava dizendo, voltando para cá, o pericárdio tem exatamente o quê? Esse preenchimento por esse líquido que fica exatamente aonde? Entre a membrana, pericárdio, e, é claro, o próprio músculo cardíaco. Garantindo o quê? Lubrificação, nutrição e, é claro, ver eventos de manutenção para o meu querido coração. Mais alguma pergunta? Alguma coisa especial? Então vamos falar bastante coisa. Tudo certo? Então vamos embora. Então, com isso aí... aí, ó, professor, bem que você falou. É um evento que, inclusive, depois eu vou mostrar para vocês naquelas aulas práticas, tem umas cortes de microscopia eletrônica, bem interessante isso aqui. Aqui tem até uma parte dele, mas depois eu vou mostrar mais coisas. Que mostra exatamente isso. Eu garanto o quê? A questão da, vamos dizer, essa proximidade, aqui, ó, de novo, aqui as estreias transversas. Tô vendo, eu tô vendo aqui que tem um monte de núcleos aqui, já tô conhecendo, já tô ficando com esse pé em coração, bacana. Mas me parece até que é uma coisa só, ó. Não consigo ver as membranas direto. Exatamente por isso, meninos. Você tem exatamente o que? Os núcleos aqui, tá bom? Esses núcleos exatamente são colocados na própria estrutura cardíaca para que você tenha exatamente o que? Esse controle da própria célula. Porém, como existe a proximidade, você garante também o que? Essa proporcionada pelos discos intercalares, tá bom? Por isso que me parece meio desorganizado, porque eles têm o quê? Esse formato transverso, né? Aquela forma organizadinha, como é o tecido epitelial, parecendo os ladrilhos, os azulejos de uma parede, tá? Então você vai ter aqui exatamente essa particularidade, porque você vai ter o quê? Essa proximidade das células. Então isso garante que você vai ter os discos intercalares, e até aproveitando o nomezinho que está aqui, você tem os chamados gaps, as junções gaps. O que é gap? Gap,
ou também conhecidos como hairpin, hair porque vem de cabelo, tá bom? É o termo em inglês para cabelo. Pin porque vem de grampo. É grampo de cabelo. Aqueles grampos femininos mesmo, para cabelo, meninas colocam, quando quer juntar o cabelo, aí vai lá o grampinho, coloca. A ideia dos hairpins é isso. Você tem grampos que garantem a proximidade dessas células. São estruturas celulares, tá? Então, as junções gap e esses discos intercalares aproximam essas células. Mostram exatamente que elas fiquem bem próximas umas às outras. E, é claro, garantido também a própria chegada, olha quem está aqui, exatamente o quê? Dos eventos nervosos. Aqui você tem exatamente o quê? A mesma, vamos dizer assim, caracterização que você teria dos chamados o quê? Placas motoras. Em que você manda aí, mas só que você não tem placa motora porque você não é musculatura esquelética. Mas você tem estímulos nervosos também vindos de onde? Do sistema nervoso. Então, peraí. Você vai ter sistema nervoso, estímulo nervoso vindo lá do sistema nervoso central e vai ter um estímulo nervoso do próprio coração? Isso mesmo. Daqui a pouco vocês vão ver, eu vou falar disso, quando eu chegar em fisiologia, eu vou começar a comentar mais coisas, eu vou falar exatamente que o coração tem uma estimulação garantida pelo próprio cérebro, pelo sistema nervoso autônomo, lembra daqueles receptores alfa e beta? Você vai ter uma série de receptores muito importantes que vai garantir a contratilidade e o relaxamento desse coração. Além disso, meninos, vocês vão ter o quê? Uma inervação toda própria dele. Por isso que o coração, às vezes você para quem gosta, né, de filme, aqueles filmes de terror, né, você vê lá o cara arranca o coração do outro, pega o coração assim, bota na mão, assim, eu estou com o seu coração, o coração está lá pulsando na mão do cara. Isso existe mesmo, é verdade. Por quê? O coração, ele mesmo separado, ou então até numa operação, se vocês tiverem chance de ver, ou num vídeo qualquer, a operação exatamente que do coração, quando o cara retira, faz um transplante de coração, ele fica pulsando fora do corpo. Ih, tá lá do além. Não tem nada do além. É porque simplesmente o coração tem uma inervação própria, então os estímulos continuam. Então você tem exatamente que envios de estímulos para a musculatura, para a fibra cardíaca, exatamente garantindo esta contratilidade. Então, isso aí vai ser bastante importante para que exatamente haja isso. E aqui o que eu falei para vocês, ó, esses monte de pontinhos aqui são as mitocôndrias. São exatamente o quê? Estruturas, para quem já esqueceu, que fazem respiração celular. Ou seja, pega a glicose e converte o quê em ATP, adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato, os senhores já sabem, já viram CMC, ou estão vendo, que é o quê? É a moeda energética da célula. A célula garantida exatamente você ter o que? Energia em virtude disso aí. Ok? Perguntas, meninos? Tudo bem? Então, bacana. Vamos embora. Fisiologia da condução elétrica. Ah, quer dizer que agora é hora de a gente começar a falar dessas cargas elétricas que você está dizendo tanto? Isso mesmo. E esse sistema condutor do coração é bem interessante, garotos. Está na hora de a gente falar exatamente de algumas particularidades. Porque as células cardíacas, elas se agrupam, apresentam arranjos. Menino, só um minutinho que eu vou pegar um pouco de água, que eu esqueci minha água. Já estou voltando, só um minutinho. Volto. Continuando, garotos. Como eu estava dizendo, essas células cardíacas vão ter exatamente o quê? Uma organização toda própria do quê? Do coração. Então, o coração, ele vai necessitar, só um minuto, que eu acho que tem um medo por aqui.
Tá, 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 tá. Não, ninguém. Continuamos nós aqui, nós 18, nós 19. Então, vamos lá. Cardíaco. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Bem, meninos, deixa eu primeiro carregar aqui. Tá carregando. Então, essa própria... Ih, meu filho, vamos lá, meu filho. Aqui. Essa fisiologia da condução elétrica vai ser bastante importante, porque vai depender exatamente dessas junções dessas estruturas. Em primeiro lugar, vocês vão ter exatamente junções celulares que vão caracterizar, vão formar exatamente os chamados nodos. Um que eu vou chamar de nodo sinoatrial e outro chamado de nodo atrioventricular. Eu vou só comentar uma coisa, te mostrar aqui o próprio coração, que é mais fácil para vocês entenderem o que é isso. O sino, tá? Esse termo sino, simplesmente é quando você tem estruturas. Deixa eu ligar aqui a câmera para vocês. Pronto, vocês estão me vendo. Sino é toda vez que você tem o quê? Um órgão, parecendo um cone, a junção exatamente o quê? De dois lados. O coração tem isso. Você lembra que o coração tem o quê? Dividido em 4 cavidades, tá bom? Então os sinos são exatamente pontos de encontro. Então é geralmente uma área de fechamento. É o que você vai ver. No caso, como é sino atrial, ela encontra o quê? Na parte superior, que eu chamei ainda agora de átrios. Parte superior, átrios, parte inferior, ventrículos. E você vai ter ainda o chamado nó atrioventricular, um outro nódo de junção que você vai ter entre o átrio e o ventrículo. Isso tudo vai te ajudar exatamente a mandar impulsos. Por isso que vocês estão chamando aqui, olha, repara de quê? Ó, de cardiomiócitos. São exatamente que fibras musculares que se juntam, tá? Para mandar impulsos para o coração. Parou. Significa, então, que esse ponto, exatamente o que eu estou falando, é aquele força, aquele impulso nervoso extra que você tem além do sistema nervoso? Isso mesmo. O sistema nervoso te manda impulso para o coração e você tem o quê? Os chamados nodos sinoatrial e atrioventricular mandando mais impulso. Então isso garante o quê? O batimento. Contrações, sístoles, relaxamentos, diástoles. Você tem exatamente um envio desses impulsos via os cardiomiócitos e via o quê? O sistema nervoso em função disso aí. Parou. Com essa ideia, eu preciso o quê? Já que eu tenho pontos de junção, tá bom? Dessas células organizadas, formando junções, eu preciso o quê? Transmitir isso para o coração. Senão eu só fico num ponto, né? Nódulo sinoatrial, parte de cima, e outro lá no átrio ventricular, entre o átrio e o ventrículo. Não me serve. Eu preciso o quê? Distribuir isso para o coração. O coração, você lembra que é um órgão cavitário, 4 cavidades, 2 superiores átrios, 2 inferiores ventrículos. Essa estrutura precisa receber o quê? Esse sistema, essa energia como um todo. Então você garante exatamente que átrios receberão essa energia e ventrículos receberão essa energia. Mas eu preciso o quê? Distribuir. Igual uma rede elétrica, os fios, né? Aqui vocês estão vendo exatamente isso. São os chamados feixes atrioventricular, entre a parte superior e a inferior. Esse é o primeiro. E uma outra chamada o quê? Fibras de Purkinje. Não tem aqui escrito, mas tem uma outra, além da fibra de Purkinje. As chamadas fibras de Purkinje e feixes de His. His é H-I-S-S. Tá bom? Então, fibras de Purkinje e feixes de His garantirão o quê? Toda essa distribuição homogênea de quê? De energia, dessa passagem exatamente de corrente elétrica por todo o coração. Eu preciso disso para que haja exatamente essas conexões. Nós vamos dar uma olhada nisso, né? Só ficar falando, vão ficar perdidos aí. Espera aí, deixa eu localizar vocês. Pronto, agora esse coração bacana aí, ó, aberto, bem bonitão. Repara só, parte superior, olha o que eu falei. Vou aproveitar até o coração para te falar mais coisas daqui a pouco. Órgão cavitário, 4 cavidades, ó. 1, 2, 3, 4. 2 superiores, átrios. 2 inferiores, ventrículos. Átrios, também conhecidos como aurículas. Então, se você encontrar lá, eu já ouvi, não vi átrio, professor, tá errado, só vi aurícula. Tá a mesma coisa. Átrios ou aurículas, você está falando da mesma coisa, ponto. Tá bom?
Aí você tem aqui um tal de nódulo, ou nó, que também é a mesma coisa. Olha a junção, tanto que fica parecendo um bolinho, né? Repara, sino atrial. Aqui o sino, ó, exatamente aquela parte que de junção, ó. Exatamente de um lado aqui de junção, aqui. Sino por causa disso. E aí você vai ter o quê? O nódulo sinoatrial, que também eu conheço por um outro importantíssimo nome. Já estou ressaltando que vocês adoram esquecer esse nome. Esse nome é chamado exatamente de marca-passo. Marca-passo cardíaco. Então você chama de nódulo sinoatrial ou marca-passo cardíaco. É a mesma coisa. Você está falando da mesma estrutura. Então, nódulo sinoatrial ou marca-passo, exatamente é o que nessa parte superior? Por que é superior, professor? Porque os átrios estão aqui. Átrios ou aurículas. Então, essa parte superior garantirá isso. E depois, vocês têm aqui, ó, o nódulo, ou nó, como queiram, átrio-ventricular. Por que átrio-ventricular, professor? Porque aqui você tem o átrio, olha lá quem está aqui embaixo, os ventrículos. O ventrículo está aqui, tá bom? Então, nódulo átrio-ventricular, um deles. Nó sinoatrial, outro. Ou marca-passo cardíaco. Garantindo o quê? Envio de pulsos nervosos. Bombas de sódio e potássio, que vão transitar aqui. Aqui ainda tem a chegada também do sistema nervoso? Tem sim. O sistema nervoso autônomo vai mandar exatamente o chamado 10º par craniano, lembra que eu fiquei falando o tempo todo? Lá exatamente na região que ponte bulbo, chega exatamente aí no coração. A gente vai ver isso depois, inclusive, no modelo anatômico, quando a gente tiver nossas últimas aulas práticas. Vou falar lá no cardiorrespiratório. Então a gente vai ver isso lá. Então vocês vão ver que também ainda chega aqui, nesse coração, esses feixes, tá bom? E falando em feixes, você tem exatamente o quê? O nódulo, além do nódulo sinoatrial, ou marca-passo cardíaco, e o nódulo átrio-ventricular, entre o átrio e o ventrículo. Vocês vão ter aqui feixes de distribuição. E olha quem está aqui. Está exatamente o quê? As fibras de Purkinje. Ah, professor, você está falando desse troço ainda agora, ó, o feixe de His. Exatamente. Aqui você ainda tem o tal do feixe de His, que tem exatamente que se encontra aqui no fascículo. O fascículo é exatamente o quê? A divisão tecidual, tá bom? Da estrutura do órgão, né? Então você vai ter aqui o fascículo átrio-ventricular. Um ponto você tem uma bifurcação, onde você forma o quê? Os feixes de His. Então, com isso, você vai ter ramos. Esses ramos vão exatamente o que? Passar para o resto da estrutura cardíaca. Então, você vai ter aqui, ó, exatamente o que? As fibras de Purkinje se somando. Opa! As estruturas aqui, as fibras de Purkinje se somando o que? Os feixes de His e distribuindo essa energia por todo o corpo, por todo o coração. Então, repara. Você, a partir exatamente dos nódulos ou nós, você vai ter feixes de condução, que vão te levar o quê? Para que você tenha o quê? Uma contração homogênea dessa musculatura. Até aí tá tudo bem, garotos? Alguma pergunta, alguma coisa? Enquanto eu vejo aqui nossa porta de entrada. Tudo certo? Então tá bom. Então, esse silêncio já sabe. Tá mole demais, professor. Toca aí que tá bacana. Tá mais fácil o sistema nervoso. Então, tá bom. Vamos lá. E daí, professor? E daí? Aproveitando essa facilidade, você já está vendo um termo aqui em cima, ó. Opa, ele se animou, peraí, calma. Se animou demais. Você está vendo aqui em cima? E travou? Não trava não, meu filho. Está muito cedo para se travar. Você está vendo aqui exatamente o que? Ó, células de marca-passo ou autorrítmicas. Por que autorrítmicas? Lembra o coração, ele contrai, você querendo, não querendo, a gente conversando, parando, vocês caladinhos aí, qualquer coisa. Não estamos exatamente falando desse movimento? Pois é, aí você está vendo isso. O que eu estou vendo, professor? Estou vendo exatamente o quê? A movimentação por parte do coração, mas independente da nossa vontade. Ela vai estar contraída de uma tal maneira que esse coração ele vai bater, vai exatamente se movimentar. Por quê? Para que você tenha o quê? Uma garantia dessa
desse deslocamento desse coração. Então, com isso, o que acontece? O coração vai manter seu ritmo por causa exatamente desses elementos, os quais eu estou falando para vocês. O que? A questão exatamente dos nódulos sinatrial e átrio ventricular. O sinatrial marca passo cardíaco e o átrio ventricular garantindo também esse outro envio de impulsos. Distribuídos por quem? O feixe de His, exatamente, e as chamadas fibras de Purkinje, que estão aqui embaixo. Então, com isso, eles se ramificam cada vez mais e garantem a distribuição homogênea disso para todo o coração desse evento de contratilidade dessa minha musculatura, essa musculatura cardíaca, tá? Deixa eu aproveitar só uma coisa que vocês estão vendo aqui, que já vai sedimentando também isso. Sempre na representação do coração, meninos, vocês estão vendo aqui certamente o quê? Essa representação azul e vermelha, ok? Sempre esse vermelho vai ser o quê? Sangue rico em oxigênio. Não me esquece isso, não. Isso sempre vai ser o quê? O lado esquerdo do coração. Já me grava isso aí já. Eu vou usar isso um pouco daqui a pouquinho. Então, lado esquerdo do coração, falei do lado esquerdo, estou falando de sangue rico em oxigênio. Do lado direito, sempre você vai ter essa representatividade, o quê? De cor azulada. Essa cor azul exatamente representa o quê? Sangue venoso, ou sangue, deixa eu por enquanto tiro o venoso aí. Sangue rico em CO2. Então esse CO2, exatamente que é o quê? O dióxido de carbono, que a gente vai poder o quê? Expirar, vai jogar para fora, exatamente representado por essa cor azul. Então já sabe, lado esquerdo, sangue rico em oxigênio, aqui ó, esquerdo anatômico, é como se você estivesse olhando daí para cá para mim. Então, estão vendo meu lado esquerdo do meu coração, é o sangue rico em oxigênio. E o lado direito, representado pela cor azul, exatamente seria o quê? A questão do sangue rico em CO2 e dióxido de carbono. Mas por quê, professor? Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, a gente vai falar mais coisas. Vamos nessa. E daí, professor? Aí, ó, coisa que você já falou. Já tá bacana, já estou começando a ver coisas que você já disse. Exato. Então você vai ter o quê? Estruturas do próprio quê? Elemento cardíaco garantidos por esses o quê? Estruturas de junção, as estruturas exatamente o quê? Do sistema celular. Por isso você tem aqui as junções gap. As gap junctions são exatamente o quê? Elementos que mantêm as células próximas, mantêm elas o quê? Fortemente interligadas uma à outra. Vai permitir exatamente aquilo que eu estava falando para vocês, ó, permitindo a passagem da corrente elétrica. Corrente elétrica, botou na tomada? Não, isso aí é a bomba de sódio e potássio. Falou exatamente na bomba de sódio e potássio, vocês vão estar falando exatamente do que, meninos? Exatamente dessa passagem referente ao que? A entrada e saída do sódio e do potássio ao longo de toda a célula. Então, a célula vai passar a entrar e sair desse tecido, o quê? O sódio e o potássio, gerando a carga elétrica. É similar ao que você tem lá no sistema nervoso? É, o mesmo princípio. Mas só que aqui você vai ter proximidade de células, lá no tecido nervoso não. Lembra que os neurônios estão separados um do outro? Então, exatamente aquelas sinapses, né, que a gente falou tanto, né, para vocês, exatamente o que são as fendas entre os neurônios, porque exatamente elas não estão o quê? Juntas, coladas. E é diferente aí do músculo cardíaco, né? Que você vai vendo tudo coladinho, todo mundo juntinho, unidos venceremos, né? Essa história, né? Então, com isso, todo mundo junto. Tudo é autorrítmico. Por quê? Esse batimento é constante. Mesmo sendo que rápido, devagar, não importa. Vai haver o quê? Uma cooperação nesse movimento do coração para que você garanta esse chamado que você está lendo aqui, ó, tal de potencial de ação. Ah, esse eu não conheço. Também conhece, meninos. Esse potencial de ação é a mesma coisa que impulso nervoso. O impulso nervoso que você viu lá no sistema nervoso, lembra? Você também está vendo aqui. Exatamente, são pontos em que você vai o quê? Garantir que haja exatamente esse processo o quê? De potencial de ação. Então, com isso, o que acontece? Essas células musculares vão ter o quê? Uma quantidade de energia suficiente para que haja contração. Ah, então quer dizer que é igual ao sistema nervoso em que, se você não tiver energia suficiente, eu não consigo mandar um impulso de um ponto a outro? Isso.
É a mesma coisa do coração. O coração precisa de energia suficiente para fazer o quê? Uma contração. Ou seja, uma sístole ou um relaxamento, uma diástole. Deixa eu ver. Deixe-me ver quem... Que chover, não está chovendo. Então, deixe-me ver quem chegou para colocar para dentro da sala. Só um minutinho. Vamos ver. Ana Cananda. Pronto. Cananda entrou. Deixa eu só admitir. Prontinho. Continuando. E daí, professor? E daí? Continuando aqui nossa história. Tá lá. Você com essas duas estruturas garantindo esse movimento, aí você fala, então tá tudo bem, já expliquei tudo, posso passar para... Já tá tudo resolvido em relação ao impulso elétrico. Não, tem aí é que vem a particularidade do coração. O coração tem um monte de características, e aí que a gente vai ver depois, vai esmiuçar isso aí bem bacana, para a gente ver exatamente essas características que garantem esse batimento cardíaco. Tanto que vocês me fizeram um trabalhinho, lembra que vocês fizeram um trabalhinho? Ah, lembro, aquele trabalhinho, exatamente. Pois é. Então, tudo que você me entregou, você vai ver que eu vou comentar alguns detalhes agora de condução elétrica. Que lá vocês viram no artigo, e agora é hora de a gente colocar isso aí mais. Não vai ser apenas aquilo, né? Pô, aí não tem graça, né? Pô, o professor falou em músculo cardíaco. Peraí, deixa eu ver se tá uma coisa aqui, meninos. Deixa eu só olhar uma coisinha aqui no material. Peraí, que eu não estava vendo. Peraí, meninos, que travou aqui. Só um minuto. Ótimo, está aqui. Eu achei que não tinha. É uma coisa que eu botei nova. Coisa nova, claro, coisa nova para você. Isso é gente boa, esqueceu disso? Tem coisas novinhas aqui. Todo semestre a gente coloca uma coisa nova, então sempre é bom. Tá aqui. Achei que não tinha salvo. Salvou. Bacana. Então, continuando, meninos. Estão vendo meu slide? Meninos, estão acordados aí ou já dormiram? Estão vendo meu slide? Professor, não estou vendo. Não consegui entender? Bom dia. Com quem eu estou falando? Professor Alex. Peraí, cortou tudo, não entendi nada. Quem que tá falando? Qual é seu nome, por gentileza? Alexia. Fala, Alexia. O que você não entendeu? Manda aí. Bom dia. Não, o senhor perguntou se a gente estava vendo slide, aí eu falei que eu não estava conseguindo ver. Ah, não? Ah, tá bom. Mas viu até o coração, né? Até as junções lá, as células autorrítmicas? Peraí, deixa eu traduzir, mostrar aqui que é mais fácil. Senão a gente repete, não tem problema. Professor, você vai repetir? Repito. Porque os outros 17 estão calados aí, se ficar calado, se eu ficar falando... Viu até esse aqui, Alexa? Me conta aí. Sim, professor. Então tá tudo bem. Se vier até esse aí, fiquei tranquilo. O problema é se eu não tivesse visto lá do meu bom dia. Eu teria que voltar tudo de novo. Lá vou eu. Vanessa, bom dia. O que eu posso te ajudar, que você tá com a mãozinha aí levantada? Bom dia, professor. Bom dia, Serita. Manda aí. Eu vou precisar sair da aula. Você vai me abandonar, Vanessa. Essa, Vanessa. Tá certo. Vai estar gravado. Depois você dá uma olhada lá. Não deixa de ver, não, que ainda tem muita coisa por falar ainda. Tá bom? Tá. Excelente semana para você. A gente se fala. Tchau, tchau. Continuando, meninos, então. E daí, professor? Ainda bem que a minha colega Alexia veio aqui e ajudou. Pois é, ela é gente boa, tá vendo só? Avisou vocês que vocês não estavam vendo o slide. Peraí. Agora vocês estão vendo o slide. Já falei dessa parte, tudo certo. E daí, professor? Daí é hora de falar exatamente dessa contração. Tá. Então quer dizer que aqui eu vou finalizar? Não. Eu vou falar exatamente da parte contrátil, de como é a frequência, como é esse potencial de ação da fibra cardíaca. Vocês vão ver que depois, se der tempo eu chego hoje, mas talvez eu só fale do início. Eu vou falar dos eventos que te levam a contrair o coração. O coração não tem lá
o sistema nervoso autônomo, não tem exatamente as fibras de Purkinje, de feixe de His, garantindo a transmissão do nódulo sinatrial e atrioventricular, e acabou, não tem mais nada. Ao contrário, meninas, tem um monte de coisa que influencia o coração. Tem vocês terem uma ideia, tem do sistema renal passando por hormônios. Tem um monte de coisa que altera essa frequência cardíaca. Sem contar o próprio sistema nervoso autônomo, que eu vou comentar ainda coisinhas com vocês. Mas esses eventos se somam para dar homeostase cardíaca, dar exatamente esse equilíbrio do contração do batimento cardíaco. Então, com isso, o que acontece? Isso tudo vai te garantir exatamente essa movimentação. Tá? Então, isso vai ser essencial para isso. Ou seja, eu fazer com que você mantenha exatamente essa frequência. Essa condução elétrica garante isso aí. E eu preciso espalhar isso de forma homogênea por todo o coração. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter um papel dessa contração, ou seja, as tais sístoles, contrações, diástoles, relaxamentos, de uma forma eficiente. Não importa eu falando, como eu já disse, falando, dormindo, acordando, correndo, parado, sempre eu vou manter essas sístoles e diástoles. Essa frequência cardíaca se manter constante. Porém, é claro, vocês vão ver depois ao longo do tempo, que existem fatores que alteram isso aí, modificam esses aspectos desse chamado potencial de ação. Potencial de ação exatamente é o quê? Esse sistema de transmissão desse impulso nervoso ao longo da fibra muscular cardíaca. Esse potencial de ação vai ser exatamente o quê? Os impulsos nervosos, típico que a gente falou, inclusive, lá no sistema nervoso, que garante esse movimento. Então, tudo isso, meninos, quando você falar exatamente do tal do potencial de ação, é o quê? É o potencial do músculo cardíaco, que a gente chama de platô. Ih, professor Pedro, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, antes de voltar, antes de falar desses 4 pontos aqui. Platô é isso aqui, meninos. É um gráfico? É uma coisa que vocês gostam, sei que vocês amam gráficos. Então, repara só. Você tem uma relação de que você tem o quê? O potencial de membrana em milivolts. Isso aqui é exatamente o quê? É carga elétrica. Milivolts exatamente é a energia que você passa por uma miócito. O que passa exatamente por uma fibra cardíaca. Uma fibra cardíaca tem o quê? Energia que sobe, fica estável, daqui a pouco desce. Aí que você está dando esses nomezinhos aqui. O plau do platô, essa parte aqui. Pensa que você está lá na Chapada Diamantina e está subindo lá a montanha. Subindo. Subiu. E tem aquele corte assim, né? Aquele local assim aberto, né? Você chega e fica olhando toda a chapada ali de cima. Exatamente seria essa ideia. O platô é uma parte estável que você tem aqui. Por isso que você tem o quê? Um evento que ele sobe, repara que ele aumentando a energia, que eu chamo de despolarizar, vai para o platô, estabiliza, depois o que? Ele tem uma queda. Caiu. Esse queda eu chamo de repolarização. Então sempre vai ser despolarização, platô, estabilizou, e você tem o que? Repolarização. Esses eventos estão interligados um ao outro. Isso tudo faz com que você tenha o quê? Um ciclo cardíaco. Tem um ciclo exatamente o quê? De carga elétrica, estabilizei, recarreguei. Então, esses eventos vão fazer com que exatamente representem, mostrem como ocorre o quê? Essa passagem de íons. Aí você fala, tá, professor, você está falando isso aqui, tá bacana, em que eu tenho exatamente, inclusive, ó, a energia que está passando aqui, ó, nesse eixo vertical, e nesse horizontal, não está representado aqui, mas aqui é o tempo, tá? Esse tempo é bem longo, alguns milésimos de segundo. Você tem uma ideia. Tanto que aqui no platô, vocês têm uma ideia, é como se a fibra descansasse. Ela tem um tempinho aí para descansar, uns 0,1 segundo, 0,2 segundos. É uma coisa muito rápida. É quase isso aqui, ó. Quando eu vou bater na minha mão, ó. O espaço que eu tenho entre cada uma das minhas palmas, que você está vendo, seria exatamente o descanso da fibra. Nossa, ela descansa muito tempo, né? Pois é, muito tempo. Então, com isso, você não nota, mas se você conseguisse agora auscultar o seu coração, você veria que você escutaria aquele tum-tum, tum-tum. O espaço entre um tum e o outro, exatamente é o tom do platô. Exatamente esse espaço entre os tons, entre esses sons.
Nós vamos falar algumas coisas, tá? É claro, não vou entrar em tantos detalhes em relação à própria, esse próprio caráter elétrico do coração, só precisaria de um semestre aí para a gente falar também da ideia da própria frequência cardíaca. Eu vou dar algumas noções para vocês, como a própria disciplina de Morfo se propõe. Mas é interessante você ter isso, porque você vai saber exatamente como isso transcorre, como isso acontece nesse indivíduo, tá? Então, voltando ao slide anterior, para te mostrar como é esse tal desse ciclo, né? Para você chegar a esse tal desse platô. Primeiro ponto, repara aqui, você vai ter a tal despolarização. Lembra que eu te falei? Despolarizar, platô, repolarizar. Você vai ter aqui uma abertura mais lenta, olha de quem? Dos canais exatamente de cálcio. O cálcio vai passar por aí. Lembra que eu te falei que o coração precisa, muito de cálcio? Porque isso aí é uma fibra cardíaca. Então, com isso, essa fibra cardíaca, essa fibra muscular, vai depender exatamente dessa entrada de cálcio, essa entrada e saída de cálcio. Então, você vai ter aberturas dos tais canais. É como se fosse exatamente o quê? Canais que se abrem e se fecham. Se abrem e se fecham. Para que haja o tal do influxo. Então, esse influxo vai fazer com que você tenha e perdure por um tempinho. Olha o tempo que vai demorar, 0,2 a 0,3 segundos. Lembra a história? Bater na minha mão, contrair, sístole, abrir, diástole. Contrair, sístole, relaxamento, diástole. Mas só que isso é constante, você não percebe. Então, esse abrir e fechar exatamente o que desses canais fazem que você tenha exatamente esse trânsito. Então, com isso, vai ser importante para que você tenha exatamente, aqui também um elemento conhecido de vocês, os canais de potássio. Sódio e potássio entra nessa história? Entra sim. Olha quem está aqui. Sódio, potássio. Você vai ter essa junção. Então quer dizer que sódio e potássio, daquela transmissão que eu tive lá, que eu aprendi no sistema nervoso, vai participar também junto com o cálcio? Bacana, é isso mesmo. Você vai ter cálcio participando disso aí. Você vai ter cálcio se juntando a esse processo que você tem aí exatamente para os canais de sódio e potássio. Então, sódio e potássio vão trabalhar juntinhos com cálcio. Lembre-se que cálcio, já estou adiantando para vocês, se vocês não viram tegumentar, vão ver tegumentar e vão falar de fibra muscular. Então, vocês vão ver lá que acontece o quê, garotos? Que você vai ter essa ligação reversível com cálcio. O cálcio reversível é porque ele liga e desliga o tempo todo. Ele não fica ligado e ficou. O cálcio não vai lá, encaixa lá na fibra, determinado ponto, e fica ligado para sempre. Não. Ele vai ligar e desligar em função disso aí. Isso dura um tempo, exatamente a questão do quê? Dos tais 0,2 e 0,3. Em paralelo, você tem exatamente o quê? Fazendo o fechamento dos canais de sódio. E depois, com isso, olha o que está que está exatamente acontecendo, paralelamente, a abertura dos canais de potássio. Fechamento, abertura. De quem? Sódio e potássio. Isso aqui é conhecido de vocês. Bomba de sódio e potássio, pela membrana. E olha quem está juntinho? O influxo de cálcio. Então, o influxo de cálcio vai estar exatamente participando disso. Porém, olha o que acontece. Quando você tem influxo de cálcio para o quê? Inibir essa abertura do canal de potássio, você vai ter uma outra condição aqui, repolarização. Ela vai retardar. O que você perdurou de 0,2, agora você vai retardar. Então, você primeiro manter aquele contínuo, lembra o platô? Reto. Daqui a pouco você vai fazer a repolarização. Caiu. Esse caiu exatamente é o quê? Vai ser só o tempo que dura o tal do platô. Então, com isso, você vai ter esse trânsito. Isso é tudo contínuo, meninos. O quê? Essa ligação com o cálcio e essa entrada e saída de sódio e potássio. Entrada e saída de sódio e potássio gera exatamente o quê? Aquele movimento aí que vocês viram. Lembram do sistema nervoso? Tá? Aqui, Eu vou mostrar, depois eu vou mostrar no vídeo, não vou parar para pegar um outro slide, aquele slide do sódio e potássio entrando e saindo, que eu tenho no sistema nervoso, para a gente não perder tempo. Mas depois tem um vídeo que depois eu vou mostrar para vocês verem isso aí continuamente. Tudo isso vai fazer que você tenha exatamente esses eventos de entrada e saída, tá bom? E é claro, garantindo exatamente agora de novo, a gente olhando de novo o gráfico,
Repara, saímos aqui da escala o quê? Negativa até zerar, daqui a pouco vamos para a parte positiva de quê? De milivolts, de energia, ó. Então, eu despolarizo, aqui, despolarizo, 1, de 0 a 1, 2, 3, depois ele cai de novo, 4. Ou seja, despolarizei, platô, repolarizei. E cai exatamente aquele micro descanso, né? Lembra aquele descanso que eu estava falando agora? 0,1 segundos. A fibra dá uma repousada e continua de novo. É o tal do meu, ó, bater de mãos aqui. Isso tudo numa faixa de tempo que ocorre isso. Perguntas, meninos? Enquanto eu vejo aqui, para variar nossa porta aqui, se tem alguém aqui perdido, parado. Tudo calmo. Não? Então, aí, meninos, eu preocupar, vocês ficam calados. Cananda, Jaine, Alexa Caroline, Alice Pereira, Bruno, Camille, Daniel, Evelyn, Fabiana, Giovana, Guilherme, Jamie, Juscelia, Cássia, Iliana, Luana, Márcio, Riana e Vitória. Bom dia. Estão acordados? Graças a Deus. E eu, professor? Eu falei, Jamie, eu jamais deixaria de falar assim. Bom dia, tá bom. Então tá certo. Estão caladinhos, estão prestando atenção, tá ótimo. Só não dorme. E daí, professor, acabou, posso ir tomar um café? Não, tomar café nada. Fica sentado aí, toma um café, mas fica sentado aí. Vamos continuar. Temos coisa para falar. E daí, professor? Mas vai até 11 horas? Não, não vou até 11 horas, não. Fica tranquilos. Hoje é mais light. Ah, então você tá gente boa, pois é. Vamos falar agora da parte física, né? Tô falando que esse coração contrai, relaxa, mas só que você ainda não justificou algumas coisas. Não te contei, eu tô guardando esse segredo aí para ainda falar, que é o seguinte, nós temos uma média, meninos, que vai variar certamente conforme o volume corporal, peso, massa corpórea, mas é uma média mais ou menos aí de 20 litros de sangue percorre esse corpo inteiro de sangue. Aí você vai parar e pensar, você vai acordar, agora você vai passar aquela mãozinha no olho, acordou, peraí, esse cara tá me falando que esse coraçãozinho garante passagem de sangue, cortei a cabeça do meu amigo aqui, mas desde sangue lá do bulbo capilar até a ponta do dedão, indo lá a ponta do dedinho do braço, de um lado e de outro, só o coração? Claro que não. Aí é que vai estar uma coisa bacana que a gente fala exatamente sobre a fisiologia e a anatomia do coração. Tudo que você tem no coração, nada é à toa. Você pode estar certo disso. Ah, mas você não falou que ele contrai, não é uma bomba? É, né? Mas, meninos, para e pensa, vamos pensar com carinho que eu estou falando? Que é muito bacana eu falar exatamente do que daqui a pouco eu vou chamar para vocês de quê? De artéria aorta, que é a artéria exatamente que sai do coração pelo ventrículo esquerdo. A gente vai... Não se preocupe em copiar isso agora não, porque daqui a pouco a gente vai falar muito disso. Então você tem a artéria aorta, uma potente artéria com musculatura que inclusive tem caráter de pulsação, ela consegue pulsar igual o coração, garantir a vocês, né, passar essa história para vocês, que isso aí garante esse suprimento de sangue com oxigênio. Vamos pensar nos gases aí, para mais de 2 bilhões de células. Né? Eu estou querendo enrolar vocês, né? Não dá, né? Até porque você vai virar e falar assim, tá bom, professor, se fossem os vasos todos calibrosos assim, igual a artéria, tudo bem. Mas a gente vai ter vasos, por exemplo, que você vai ter o quê? Eles o quê? Com alguns milímetros. E eu te garanto isso aí. Todas as células do organismo recebem o mesmo suprimento de oxigênio e de nutrientes. Isso dizer que tudo isso é por causa do coração, não dá, né? Aí fica forçando a barra demais com vocês. Aí você pergunta, então como é que isso aí consegue garantir esse suprimento então, professor? Aí eu vou te contar uma coisa, porque são várias características que somadas vão garantir exatamente esse suprimento de oxigênio e de nutrientes. Ah, tá bom. Primeiro deles, tá? Antes de eu falar da própria física do posicionamento anatômico do coração, ele levemente, repara, que ela é uma estrutura levemente voltada, que é a ponta dele, ó, exatamente um dos sinos ao sino. Ah, você falou que exatamente a ponta é um sino. Outro aqui, o sino aqui, ó, superior dos átrios e aqui inferior, então os ventrículos. Pronto. Se eu falar para você exatamente que esse é um sistema fechado. Por que fechado? Porque os vasos, meninos, o sangue, os litros de sangue,
ele circula em grande quantidade e velocidade porque está dentro do sistema fechado. Qual é essa ideia? É mais ou menos a seguinte. Pensa que você tem lá seu sistema da água. Aí daqui a pouco alguém vai lá, está lá ajeitando lá na frente da sua casa, está lá com uma escavadeira, sabe, qualquer coisa, fazendo uma obra e acerta o cano de água da sua casa. Na hora que você acertar lá com a escavadeira, quebrar a água, quebrar o cano, começa a vazar água, né? Está vazando água lá, aquele chafariz no meio da sua rua. Cadê a água da sua casa? E parou. Por que parou? Porque você cortou o fluxo de água. É mais ou menos o que acontece com os teus vasos. Quando você tem um corte, repara, se você tiver um corte muito profundo em algum vaso, em alguma parte no seu corpo, o que vai acontecer? Vai começar a sair o sangue. Você não vaza, né? Entre aspas, você vaza. Mas só que você não fala vazar, né? Vocês são profissionais. Fala assim, o cara tá vazando. Não, o cara não é um cano de água. Ele está sofrendo uma hemorragia, né? Perda sanguínea. Então, com isso, exatamente, a depender do vaso que você tenha feito esse corte, essa exatamente destruição, né, desse vaso, esse rompimento desse vaso, você tem exatamente o quê? Perda de sangue. Isso você chama de processo hemorrágico. E esse processo hemorrágico, se você não deter ele, o que vai acontecer? Certos tecidos vão ter exatamente dificuldade de receber o quê? Oxigênio e nutrientes. É que você já escutou por aí como o termo necrose. Necrose, vocês vão aprender muito isso quando vocês chegarem em imunohematologia. Vocês vão ver que tecidos morrem exatamente por quê? Porque não recebe o quê? Oxigênio e nutrientes suficientes para manter a sua vida. Então, com isso, esses cortes, esse rompimento dos vasos, vai acontecer isso. É igual a sua casa lá, que o cara lá fazendo a obra, rompeu o cano, a água que estava chegando, você vai abrir a torneira para tomar um banho, cadê a água? Acabou. Não tem, está sem água. Ah, mas tem a caixa d'água. Não interessa a caixa d'água, não. Vamos pensar lá só nos canos. Então, eu simplesmente o quê? Diminuo esse suprimento. E é isso que acontece nos tecidos. Você só tem esse suprimento constante para todas e quaisquer células que você pense agora, na sua boca, na ponta do seu dedinho, lá no dedão, onde você tem a gravidade te ajudando, ou então no bulbo capilar, tudo igual por esse motivo. Porque senão você não teria. Você não garantiria exatamente o suprimento. Porque é um sistema fechado. Todos esses vasos aí estão fechados. O sangue circulando constantemente. E, é claro, essa bomba ejetando sangue para esse corpo por inteiro. Até aí tudo certo, garotos? Eu tô bebendo água aqui, falando em água. Até aqui tudo bem, dá pra entender. Valeu. Muito obrigado. Então, como eu estava falando, senhorita, nós estávamos dizendo, senhoritas e senhoritos, nós estávamos dizendo o seguinte, depende exatamente do quê? Dessa formação física. A postura física, exatamente do coração. Repara aqui no desenho do meu amigo, ó. Temos o coração, você olhando pelo anatômico, lembra que eu te falei que esse lado aqui, ó, que eu estou passando o cursor, é o esquerdo e o lado de cá é o direito. Então, com isso, você vai ter sangue desse lado esquerdo e desse lado direito. Bacana. Com o órgão cavitário. Átrios aqui, ó, tanto que você tem as válvulas aqui, ó, e ventrículos aqui. Bacana. Superior, átrios, aurículos, inferior, ventrículos. Vou falar ainda mais disso. Mas por que está exatamente ele voltado assim para a esquerda e meio inclinado? Porque está inclinado, meninos. Estão vendo que ele está inclinado? Aqui é a cavidade torácica, tá bom? O que vocês estão vendo aqui marcado, isso é o diafragma, que depois nós vamos conversar sobre ele, principalmente por causa dessas estruturas saculares que estão aqui. Sabe o que é isso aqui que está aqui, meninos? Me contem aí. Vocês têm ideia? O que está aqui exatamente com o coração no meio? Vocês têm alguma dedução? O que são essas estruturas saculares aí? De um lado e de outro do coração. O que é isso, hein, meninos? O que será? Pulmões, isso. Quem falou com essa disposição toda, me conta aí. Isso, Guilherme, graças a Deus, você está acordado. Coragem, está quase lá. Então é isso, o Guilherme está falando aí pra gente, ó. Marcos, está na cara, Marcos. Você não está vendo que isso é pulmão? Exatamente, é o pulmão. Porque o coração, essa região, garotos, em que se encontra o coração, se chama mediastino. Mediastino é exatamente o quê? É o local em que o coração está inserido, encontra-se os dois pulmões. Aqui, você tem na frente dele uma estrutura óssea que é o externo, e aqui são as costelas. Isso faz que você tenha a caixa torácica.
Então, a caixa torácica é exatamente onde você tem localizado no mediastino o seu coração, que está levemente voltado para a esquerda. Então, ele voltado levemente para a esquerda. Repara uma coisa, ó, que dá até para ver no desenho. Parece uma rampa, né? Se eu tivesse que ver, né? Parece exatamente porque se ele tivesse assim reto, ele seria diferente. Eu sempre achei coração na ré. Não, aquela ideia de coraçãozinho, não, aquilo ali é poético. Mas ele precisa dessa inclinação, que exatamente dá um caráter de rampa. Sabe por quê? O coração, o sangue, eu vou te contar daqui a pouco, o sangue arterial, ele vai vir exatamente rico em oxigênio, vai vir pelo lado esquerdo, tá? Então, quando ele chegar aqui do lado esquerdo, o que você vai ter? Os átrios vão lançar esse sangue para onde? Para os ventrículos. A gente vai falar isso depois, de pequena e grande circulação. E o que vai acontecer isso? Eu preciso, no momento que o sangue chega rico em oxigênio, ser ejetado do coração. Aí vem a importância disso aqui. Ele está exatamente voltado para a esquerda, com esta inclinação, para fazer exatamente ganhar força. Pensa, por exemplo, aquele pessoal que gosta de andar lá de skate, né, daquela rampa de skate. Você vê que ele vai lá embaixo na rampa, sobe, decola, né? Chega exatamente a chegar no ar e voltar. Por que ele consegue ganhar impulso? Ou então aqueles surfistas, né, que sobem lá. Então o que acontece? Porque exatamente ele é como se tivesse uma rampa. Tivesse um ponto que ele chega mais rápido, mais forte, ganha força e decola. O decolar aqui, entre aspas, que eu estou falando, é o quê? É a chegada do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e o sangue é ejetado. Lembra que eu te falei ainda agora, e a gente vai falar de novo, que os ventrículos contraem? Ou seja, a ideia da sístole. Então, essa força de sístole é exatamente a injeção sanguínea do lado esquerdo em direção ao artéria aorta, que daqui a pouco eu te mostro. Ah, professor, mas eu não gravei ainda se é artéria, aorta, diátrio, ventrículo. É porque a gente vai falar isso daqui a pouco. Se não gravou, não foi culpa sua, não. Já já a gente vai falar disso. Mas pensem só com essa concepção que eu estou dando. É que o sangue, ao chegar no coração, será ejetado para fora. Então, com isso, essa inclinação facilita muito isso aqui em virtude disso aí, tá bom? Então, o coração, repassando por última vez antes de a gente sair daqui. Você tem exatamente localizado na caixa torácica. Aqui que você está vendo aqui embaixo, exatamente é o quê? Que aqui, ó, o desenho aqui, a marcação no corpo do rapaz, que é o quê? O diafragma, que é uma musculatura que vai ser importante para os eventos pulmonares, tá bom? Isso aqui tudo é a caixa torácica, delimitada pelo quê? O externo, o osso externo, e a questão do que? Exatamente das costelas, que estão aqui, localizadas, fechando-se aqui no compartimento e auxiliando. Está localizado aonde? Mediastino, numa região onde o coração está voltado levemente para a esquerda, entre os pulmões, conforme nosso amigo Guilherme nos ajudou aqui. É daí, professor. Tudo certo? Perguntas? Alguma coisa? Enquanto eu acho que tem alguém por aqui. Aí. Tudo certo, né? Então, deixa eu só ver se tem alguém perdido por aqui. Pam, pam. Deixa eu ver se tem alguém aqui na porta. Porta, porteira. Não, tudo certo. E daí, professor? E daí? E daí a gente continua. Estamos quase lá. Temos lá o nosso coração. Ah, tá bom. Aqui tá uma forma bem simples, tá? Aqui bem didática. Aqui. Vocês vão ver que aqui, depois eu vou te mostrar isso aí, exatamente isso, com um pouco mais de detalhes. Mas aqui tá dessa forma didática para te mostrar uma coisa em especial, que eu sempre gosto de lembrar de vocês, que às vezes vocês trazem, vamos dizer assim, uma informação que é muito correta em relação à circulação, tá? E à própria estrutura. Estão vendo que aqui você tem veias e artérias. Vocês adoram, vocês amam me falar uma coisa. Toda vez que eu pergunto para você, menino, o que é artéria? Artéria que circula sangue arterial e veia que circula sangue venoso. E sangue arterial, se vocês estiverem falando assim para mim, são sangue exatamente que é rico em oxigênio. Para tudo. Não me esquece essa ideia. Se você por acaso já tem na cabeça, pode apagar isso aí, jogar fora, fazer o que você quiser. Esquece.
Sempre agora, vocês vão estar com a seguinte concepção que eu estou falando para vocês, a correta. Artéria é todo vaso que sai do coração. Falei em artéria para você, vaso que sai do coração. Ah, professor, aqui eu estou vendo até que você falou que a cor vermelha representa sangue rico em oxigênio. Tá, mas daqui a pouco eu vou estar falando de uma tal de artéria pulmonar para você. Adivinha o que tem lá? Sangue venoso, sangue rico em CO2. Mas, professor, eu tenho aqui do outro lado a aveia, tá até... aveia não, aveia. Aveia, né? Aveia é de Kellogg's. Mas aveia, a estrutura aveia, na qual tem o quê? A cor azul. Essa cor azul representa sangue venoso. Mas está aqui, ó, sangue venoso. Não, eu vou te mostrar uma veia que tem sangue arterial. É veia pulmonar. Daqui a pouco eu vou organizar tudo isso aí na pequena e grande circulação. Você vai ver que toda vez que eu falar em veia, por isso que está esse desenho aqui, ó, é vaso que chega. Vaso que sai do coração é artéria. E nunca me esqueça isso. Tá? Artéria, vaso que sai do coração, veia, vaso que chega ao coração. Isso vai ser importante? Vai. Bastante importante para vocês dentro em breve. E sempre vocês vão ter o quê? As ramificações disso aí, tá? Essas ramificações, eu vou usar isso aí tudo daqui a pouco, é por isso que eu estou te contando isso agora. Essas ramificações são exatamente o quê? É você diminuir o calibre desses vasos, garantindo a chegada deles aonde? Nas células. Então, as células vão estar o quê? Todo esse processo garantido de chegada, o quê? Desse sangue. Então, é claro, eu vou ter praticamente, até como vocês estão vendo aqui, ó, uma irrigação praticamente o quê? Célula a célula. Ah, chega esse ponto, célula a célula? É. Por isso que é tão importante te mostrar isso aqui e te comprovar aquela ideia do sistema fechado. Lembra que eu te falei que o sistema é fechado? É por isso. Tanto que você vai ver bem isso quando eu te mostrar lá no modelo virtual. Você vai ver que você tem uma riqueza de vasos que a ramificação deles chega o quê? Célula a célula, garantindo que troca, suprimento disso aí. Você vai ver depois exatamente nas visualizações, nos modelos animados que eu vou te mostrar depois, exatamente garantindo esse suprimento aí certamente vamos dizer assim, tanto de gases, ou seja, de oxigênio, como também de nutrientes. Isso é importante porque esse sistema ser fechado te garante exatamente essa palavra mágica que você vê aqui, que é pressão. Ah, então é só por isso que tem pressão, pressão exatamente que eu chamo de pressão arterial, pressão de vaso sanguíneo? Não. Você vai ter diversos elementos químicos, fisiológicos, sistema nervoso garantindo essa pressão. E como vai garantir? Vocês vão ver, inclusive, não só aqui. Quem falar para vocês, der aula para vocês do sistema renal, vai certamente comentar sobre isso. Falar que é importantíssimo os volumes do sangue serem mantidos constantes em virtude disso aí. É essencial que haja esse processo. Porque senão, se não houvesse essa pressão, meninos, o que aconteceria? Eu não conseguiria nutrir, por exemplo, vamos pensar assim, uma célula perto do teu lóbulo da orelha, você passando agora a mão no lóbulo da orelha, as meninas lá passando a mão no brinco, exatamente aquelas células ali não ia conseguir suprir. Porque repara, eu teria que subir aqui o sangue, levar lá próxima região cefálica em direção à orelhinha. Bacana. Mas como é que eu vou suprir isso aí, professor? Já que são vasos tão pequenos. É por esse motivo que é fechado. É como se o sangue, e a gente vai explicar isso aí depois, ele fosse um elemento como se fosse um dominó. Pensa aquelas peças de dominó? Você bota assim na sua frente aí, 10 peças de dominó. Aí empurra a primeira empurra a segunda, que empurra a terceira, empurra a quarta, e vai assim, vai. Sucessivamente, essa é a ideia do sangue. O sangue vai empurrando todo esse volume, tá bom? Um atrás do outro. Então, você garante esse suprimento para todo o corpo. Tá bom? E daí, pessoal? Aqui a configuração interna. Ah, você já falou um pouco dessa configuração interna. Como eu disse a vocês, eu ia repetir, não ia? Pois é, estou aqui repetindo. Repara, coração, órgão cavitário. Cavitário por quê? 4 cavidades. Você tem o quê? As de cima, que são exatamente o quê? Os átrios ou aurículas, e as de baixo, que são os ventrículos. Então, você vai ter sempre, consequentemente, uma divisão dessas câmaras.
Isso exatamente vai ser dividido pelo que a gente chama de septos. Os septos garantem exatamente, e aqui vem uma coisa para vocês não esquecerem, que vocês gostam de me perguntar, professor, mas será que tem mistura do sangue que você falou, que é sangue rico em oxigênio, com de CO2? Eu falo para vocês, não, porque esses septos são inteiriços. Mas aí, por curiosidade, isso não existe nenhuma mistura na natureza? Eu vou te dizer, tem uma pequena exceção, que eu vou te contar só por curiosidade. Lá nos répteis, quem são os répteis? Crocodilos, exatamente, os jacarés. Aqui embaixo tem uma pequena, tá bom? A pequena mesmo, não chega a ser grande não. Mas uma pequena mistura entre sangue arterial e sangue venoso. Nada que comprometa a vida do indivíduo, mas tem sim, tá? Mas isso para os répteis. Nós mamíferos, tá bom? Nós, as baleias, as vacas, os elefantes, essa turma toda, certamente nosso o quê? Esses septos dividem perfeitamente essas áreas. Então você não tem mistura sanguínea, não esquece isso não. Sangue arterial do lado esquerdo, sangue rico em oxigênio do lado esquerdo, com sangue rico em CO2 do lado direito do coração, não se misturam, não me esqueça isso. Órgão de cavidades, dois átrios ou aurículas e 2 ventrículos, 4 cavidades, coração com estrutura de 4 cavidades. Sangue rico em oxigênio, lado esquerdo, sangue rico em CO2 do lado direito. E daí? Qualquer coisa você me fala. Tá lá, bem que você falou, tá aqui tudo bonitinho, ó. Tá lá, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Por quê? Porque o coração tem 2 lados. Então, com isso, é claro, eu vou ser que eu tenho átrios na parte superior, eu vou ter o quê? Átrios em cima, um direito e um esquerdo, e embaixo, é claro, ventrículo, um direito e um esquerdo com isso. Isso são as câmaras, são os compartimentos cardíacos. E daí, professor? E daí? Isso, olha o que eu falei para vocês, você já adiantou, né? Pois é, eu com a minha ansiedade já adiantei para vocês, porque sempre vasos que saem do coração são chamados de artérias. Mesma coisa quando a gente vai falar de veias, que vasos que chegam. Então, falou em artéria, qual vai ser a definição? Vasos que saem. Falou em veia, vaso que chega ao coração. Mas e o sangue, professor? Daqui a pouco a gente conversa. Vocês vão ver que esses vasos que saem e que chegam vão ser bastante importantes. Alguns aqui dá até para a gente mostrar, né? Para a gente comentar com vocês, que já está aqui no enunciado. Repara, você tem aqui uma importante artéria, tá? Que depois eu vou definir para vocês artérias e veias, tá? Não vai ser agora ainda não, mas daqui a pouco a gente vai definir. Você vai ter a chamada artéria aorta, tá? Que sai aqui do lado esquerdo. Então você tem o lado esquerdo, vamos começar pelo lado esquerdo. Lado esquerdo você tem a artéria aorta, de onde sai o quê? O sangue. Rico em quê? Em oxigênio. Como é esse processo? Te conto depois. Então você vai ter sempre aquele recebendo sangue rico em oxigênio. Vindo de onde? Do ventrículo esquerdo. Então esse ventrículo esquerdo vai exatamente garantir o quê? A saída do sangue arterial, que a gente vai chamar de arterial. Mas não é arterial porque sai por uma artéria, não. Tá? É sangue arterial, porque esse sangue está rico em oxigênio. Ponto. Isso aí, exatamente, deixa eu listar aqui, que isso aqui eu já uso para outra. Você vai ter chamadas válvulas, tá? Aqui. Do lado esquerdo, a primeira válvula, bem importante, é o que a gente chama de válvula mitral. Tá? Então, a válvula mitral vai estar do lado esquerdo e a válvula tricúspide vai estar do lado direito. Deixa eu te ajudar aqui. Não disse que esses aqui são átrios, parte superior, e ventrículos, parte inferior? Então, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, você vai ter a válvula bicúspide ou mitral. Por que mitral? É só você lembrar lá daquele chapéuzinho que o Papa usa. O mitra, exatamente, é um chapéu que ele usa que tem o quê? 2 lados. Por isso que ele chama de bicúspide, bi de 2. Então, essas cúspides, eu também faz com que elas abram e fecham. Depois a gente vai mostrar isso em vídeo, você vai ver esse movimento. Então, você vai ter exatamente garantindo o quê? A passagem do sangue que vai chegar na aurícula ou átrio esquerdo para o quê? Ventrículo
esquerdo. Então, essa aurícula esquerda vai receber sangue, que daqui a pouco eu vou te contar, e vai simplesmente fazer com que o quê? Abra a válvula. Exatamente quem? Bicúspide ou mitral, liberando sangue para o ventrículo esquerdo. Consequentemente, o ventrículo esquerdo vai ejetar sangue em direção para quem? Para tal do que? Da artéria aorta. Esse aqui, não se preocupe, a gente vai falar muito disso ainda. Então, sempre do lado esquerdo vai ter o quê? Sangue rico em oxigênio. E sempre você vai ter o quê? Átrio esquerdo recebendo sangue, a válvula mitral bicúspide se abrindo, consequentemente recebendo esse sangue no ventrículo esquerdo e depois ejetando em direção à tal da artéria aorta. Esse sangue está vindo de onde, professor? Está vindo exatamente do sistema lá do pulmão. Então, sempre como é vaso que chega, sempre vai ser através de uma veia. Mas só quando está vindo do pulmão, a gente vai chamar isso de veia pulmonar. Veia pulmonar vai trazer esse sangue rico em oxigênio, vai jogar ele aqui dentro do quê? Do átrio aurícula esquerda, e depois abre-se a válvula mitral bicúspide, lançando esse sangue aonde? No ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo contrairá, jogando sangue para onde? Para a artéria aorta. Parou. Até aqui. Estão enxergando o que eu estou falando, meninos? Para a gente começar? Estamos só começando. Tudo bem? Tudo bem. Se você nem sempre está tudo bem. Ok. Sim. Então, do lado direito é um outro processo. Outro processo? Mas só que só é outro processo, porque a gente vai estar falando de sangue o quê? Rico em CO2. Mas a ideia é a mesma. Você vai ter um sangue chegando através de veias, tá? A gente chama de veias cavas. Mas como vocês já estão vendo aqui, tem uma veia cava superior e depois vou te mostrar que existe uma veia cava inferior. Elas vão se encontrar aqui do lado direito. Exatamente aonde? Aurícula ou átrio direito. Então, essa aurícula ou átrio direito vai receber esse sangue rico em CO2. Mas por que você está falando rico em CO2? Porque o lado direito tem CO2. Tá? Sempre vai ter o sangue rico em CO2. O que vai acontecer? Tem uma válvula também entre o compartimento direito, perdão, entre o compartimento superior e o compartimento inferior do lado direito? Tem sim. Essa válvula se chama tricúspide. A tricúspide está sempre o quê? Entre o átrio direito e o ventrículo direito. Então, com isso, o sangue vai chegar aqui nesse compartimento superior, no átrio, ser jogado para o quê? O ventrículo direito. E o ventrículo direito vai fazer o quê? Vai jogar esse sangue para um outro vaso. Adivinha qual é? Se vocês tivessem que me contar aí, qual seria esse vaso, hein? Pelo que eu falei para vocês. Qual seria esse vaso que o ventrículo direito joga sangue? Artéria pulmonar. Ele está rico em quê? Me ajuda. Ele está rico em CO2, que vai mandar para o pulmão. O pulmão vai fazer a... Oh, cara, conta rápido não. De volta para o coração, de coração para o corpo, é isso? Isso, a ideia é mais ou menos essa, mas não conta o resto não. Exatamente, perfeito. Exatamente isso que a senhorita está falando. Por quê? O que ela está dizendo? Por que ela chegou a essa conclusão que recebe para a tal da artéria pulmonar? Eu vou ajudar vocês. Ah, porque eu gravei. Não, gravou nada. Não vai gravar, não. Artéria, porque é vaso que sai. Minha amiguinha não está dizendo isso? Marcos, ela vai em direção ao pulmão. Vou te contar isso depois. É a tal da pequena circulação. Tá correto. Por isso que a gente chama de pulmonar. Porque é onde ela está destinada. Então a gente chama de artéria pulmonar. É vaso que sai, ok? Do coração, via ventrículo direito. E com isso você leva o quê? Para o pulmão. É claro, depois vocês vão aprender pequena circulação, hematose, vão aprender outras coisas. Mas agora, o que eu quero é apenas os vasos. Estou satisfeitíssimo de a gente fechar essa aula agora, vocês sabendo os vasos. Vaso que sai, artéria. Pronto, ótimo. Se o vaso que sai do coração se chama artéria, eu quero saber o destino, professor. Minha amiga está me falando. Ela falou exatamente pulmão.
Por que ela falou isso? Adivinhou? Não, está escrito. Por quê? Pulmonar. Porque exatamente essa artéria está em direção ao pulmão, para fazer um processo que depois eu te conto os detalhes. Então, a artéria pulmonar está rica o quê? Em sangue venoso, sangue rico em CO2. E aí é que vem o detalhe. Por isso é que a gente não pode gravar aqui. A artéria tem exatamente o quê? Sangue arterial e veia sangue venoso. Por isso aqui, senão você quebra você. Porque exatamente aqui, ó. Olha a artéria pulmonar, que está o quê? Com sangue venoso, sangue CO2. Igual a outra artéria. Já a outra artéria, a artéria aorta, que leva um nome específico, exatamente tem o quê? Sangue rico em oxigênio. Tá claro isso na cabeça de vocês, meninos? O que eu tô falando? Esse silêncio significa sim, tá muito fácil, professor. Então, exatamente. Então significa o quê? De novo, também aqui, ó. Olha, ajudando vocês de uma outra coisa. Veia cava. Veia cava, a gente vai falar muito dela, que exatamente você tem uma veia cava superior, que é exatamente o quê? Dos teus ombros para a parte cefálica, que exatamente está trazendo sangue rico em CO2, e uma veia cava inferior que está vindo das partes mais baixas, né? Cavidade torácica, após a cavidade torácica, a cavidade abdominal, das pernas. Então, você está trazendo sangue rico em CO2. E repara, essa veia aqui está rica em CO2, bacana. Mas nesse instante também eu te contei que tem uma tal de veia pulmonar, que é a mesma ideia. Veia não é vaso que chega. Então, veia, vaso que chega, aqui no caso da veia cava, chega do corpo. No caso da veia pulmonar, chega o quê? Do pulmão. Mesma ideia da artéria? A artéria não é vaso que vai ao pulmão? Veia é vaso que chega do pulmão. Chega do pulmão com o quê? Vai chegar com oxigênio. Daqui a pouco eu vou te contar exatamente da pequena e grande circulação que vai utilizar isso aí. Tá bom? Com essa ideia, sempre lembrando, olha uma coisa que eu adiantei para vocês. Ah, então esse azulado lembra exatamente o quê? Lado esquerdo do coração, perdão, do lado vermelho, você vai ter exatamente sangue rico em oxigênio, sangue arterial, tá? E é claro, do lado direito, esse sangue, representando esse azul, é o sangue rico em CO2. É o que eu chamo de sangue venoso. Sangue venoso é porque está o quê? Rico em CO2. Sangue arterial é porque está rico em oxigênio. Não é porque está circulando no vaso X ou Y, não. É por causa do que ele está, que ele tem contido, diluído nesse sangue. Ou seja, sangue arterial porque tem o quê? Oxigênio nele, e o sangue venoso é porque tem CO2 nisso aí. Dúvidas, perguntinhas, comentários? Tá aí até aí? Então tá bom. E pra gente fechar, olha o que eu falei aqui, de novo. Não, já leve essa que a gente vai começar exatamente a próxima aula daqui. Lembre-se que os átrios, ou seja, a parte superior, átrios, são câmaras de admissão. Admissão de quê, professor? Recebem, né? Eu não falei que exatamente você tem vasos que chegam do lado esquerdo, que está o quê? Com sangue rico em oxigênio, são exatamente as veias pulmonares. E aqui do lado direito, você tem exatamente o quê? A chegada do sangue venoso são as veias cavas, superior e inferior. Então, são câmaras de admissão. Recebe o sangue das veias. Não importa se é arterial ou se é venoso, sempre vai receber sangue de veias. Já os ventrículos são câmaras de ejeção. Elas saem o sangue. Lembra a história da contração? A sístole, exatamente seria isso. Ela ejeta o sangue para a artéria. Olha o que eu botei aqui, artéria. Porque a artéria pode ser artéria pulmonar, como pode ser artéria aorta. A artéria pulmonar é porque vai para os pulmões rica em CO2, e a artéria aorta porque é o sangue rico em oxigênio e vai para onde? Vai em direção ao corpo, que depois eu vou te contar um monte de coisa legal que acontece nisso aí. Dúvidas, perguntas, comentários, meninos e meninas? Tudo certo até aí? Então tá bom. Nossa próxima aula começa aqui em vasos, tá bom? Eu vou acredito, com mais uma aula e pouco eu acabo isso aí, se
circulação, que circulação é que tem mais coisa, porque eu falo de sangue, falo de vaso, falo de coração, patologias, etc, etc. Depois vem pulmão. Pulmão vocês vão ver que é um pouco mais compacto. Vai ser exatamente o tempo certinho, né? Notaram, né, meninas, como o tempo urge. Um dia desses a gente estava aí começando. Já estamos aí já no dia 3. Mais 1, 2, 3 aulinhas e a gente termina exatamente a unidade. Nossa, o professor passou rápido. Pois é, passou bem rápido. Tá bom? Tudo certo aí? Alguma dúvida? Alguma coisa? Algo a comentar? Algo a falar? Algo etc, etc, etc? Então tá bom. Então, Cananda, Alex Caroline, Alice Pereira, Bruno, Camille, Daniel. Só para confirmar, você quer músicas de Miguel Pereira? Ai, meu Deus do céu. É Alexia. Né? Fica calada, Alexia. Pronto. Como eu estava dizendo. Fala, Bruno. Tem Alex. Pois é. Tem Alex. É a própria aqui falando aqui, que é música que eu vou confirmar. Vamos embora. Continuando. Evelyn, Fabiana, Giovana, Guilherme, Jamie, Juscelia, Cássia, Liane. Cadê Liane? Cadê minha lista? Liane. Ó, minha lista. Aí, meninos. Cadê a Liane? Depois a Liane. Luana. Giovana, Guilherme. Porque eu não estou no meu território, estou em outro local. Aí, por isso que a Alex está falando aqui. Mas, como eu estava falando, mais alguma coisa? Tudo certo? Então, meninos. Tudo certo, professor. Valeu, dona Camille. Então, excelente semana para vocês. Muitos estudos, bacana. Deem uma olhada aí em todo esse material. Vamos dar uma lidinha. Eu devo estar... Eu não sei, acho que de você já está quase pronto. Eu só não coloquei os PDFs, eu vou estar colocando. Eu vou checar, porque tem algumas coisas que eu não coloquei, de alguns alunos, de algumas disciplinas. Mas de resto está tudo bem. Então, meninos, prazer em vê-los e a gente se fala. Abraço a todos. Tchau, tchau, professor. Tchau. Tchau. E Alex. Tchau, garotas, em geral. Tchau, meninas. Fiquem com Deus.